Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao nosso último episódio sobre a série The Rings of Power, Os Anéis de Poder. Eu sou Angélica Harris, eu estou com a minha querida amiga Nilda Alcarinque. Boa noite, Nilda, boa tarde, bom dia. Boa tarde, boa noite, né, Angélica? Boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo em outro horário. E vamos lá, né, gente? Finalmente parece que o Sauron e os anéis também começam a aparecer, né? Tá, muitas coisas, muitas respostas, né, nesse episódio, né, Nilda? Uhum. E também com o querido Marcos Noriega. Boa noite, bom dia, boa tarde, senhor Marcos. Muito bem, estamos aqui e aí as máscaras caíram, né? Finalmente. Tararara, a música da usurpadora lá. Tararara. É isso, gente, finíssima. Esse aqui é o episódio número 8, né? A temporada só teve 8 episódios. O episódio teve uma duração um pouquinho maior, né? Dessa vez, 1 hora sei lá, 20 minutos, algo do gênero. Ele se chama, no original, Alloyed, né? Que a tradução é a liga, né? Que alloyed é tipo, é mix, né? De metais, né? Tipo, to make an alloy, né? Que é o que vai acontecer com os metais que irão se fundir nesse episódio que nós falaremos, né? Nós finalmente veremos a confecção de alguns anéis de poder, né? É o nome técnico correto, né? Certo. E, pois é, gente. Depois de um 7º episódio, onde a gente viu muitas coisas tristes e tal, e vulcão explodindo e tal, aqui a gente vai ver justamente no começo do episódio um cold open, que eu não lembro se tem algum outro episódio, acho que não tem, né? Cold Não. open, que é aquela Cold entrada. Open É aquela entrada antes de mostrar os créditos, que mostra uma cena completa e depois começa a abertura, sabe? E aqui a gente vai ter esse cold open justamente com o estranho, né? O que na última vez que a gente deixou no episódio passado, ele tinha sido expulso, né? Né? Tinha sido convidado gentilmente a se retirar, né? Da companhia lá dos hobbits. E começa com ele justamente se abrigando ali da chuva, com a maçãzinha dele, olhando para a maçãzinha dele, aí a maçã dele rola, né? E você vai ter a saga do estranho, né? Ele atrás da maçã, até que ele tem a impressão de ver a Nori, né? E a gente recorda que a Nori realmente foi com uma trupe ali atrás dele, né? Para ir atrás dele. Só que para surpresa desagradável dele, que não é a Nori, no caso o The Dweller, né, que é o residente, né, aquelas figuras meio monásticas, né, estranhas, que são visivelmente servidores das trevas, né, algo do gênero. E ele está sendo, isso é uma surpresa para a gente que é espectador, mas eu quero já trazer isso para saber a opinião de vocês. Essas figuras, né, que são as 3 figuras de branco e tal, estão seguindo ele porque acreditam que ele seja o Sauron, né? E elas são servidoras do Sauron, né? E acham que o Sauron, porque ele mudou a forma dele, ele não recorda quem ele é, né? Por isso que elas estão passando esse pano, assim, para o fato dele não reconhecer, né? O que vocês acharam dessa introdução, desse cold open, Nilda? O que tu achou, por exemplo? Eu, digamos assim, eu achei que foi uma boa introdução, porque é aquela coisa que dá aquele impacto, olha, viemos aqui e elas se inclinam, Lord Sauron, nós viemos ajudá-lo, né? Tipo, a gente sabe que o senhor reencarnou e tal, e já chamam ele de Sauron, né? E aí aquilo, naquela coisa, em nenhum momento elas diziam que eram, elas nem dizem direito, porque elas falam que são servas de Sauron, que estão ali para ajudá-lo, né? Eu chamo elas de religiosas meio que fanáticas, e parece que é isso que elas são, sabe? Que uma religião, umas fanáticas atrás do acólitos, Sauron, né? Que chama aquelas pessoas que servem ao mestre, né? Os acólitos, né? Os acólitos, elas vão. E assim, por que elas vão atrás dele? Porque por causa dos sinais de magia. E aí, nesse episódio, a gente percebe que elas também têm um pequeno domínio da magia. Pequeno. Apesar que nos outros também elas já tinham mostrado um pouco isso, né? Principalmente aquela coisa de colocar fogo em tudo. Sim, né? de mudar de forma, né? Principalmente aquela que é a líder, né? Ela muda de forma várias vezes, engana, né? Mostra para ele, por exemplo, como se fosse a Nori,
né? Eu tenho até a impressão que talvez por isso que não tenha matado a Nori da outra vez, né? Porque viu que o mestre tem apreço, né? Não, e essa coisa, elas falaram, se você e o senhor Sauron se abaixa, e aí começa a abertura, porque é mais ou menos isso, né? Você fica, você já tá com a decepção, não, o estranho vai ser o Sauron, você começa a querer chorar, né? Eu achei que como até artifício ficou bem interessante, um artifício de roteiro interessante, porque os roteiristas já deveriam, eles criaram todo esse clima de você não saber quem é o Sauron aí nessa história, né? E como eu tinha falado, a gente no episódio passado, o Sauron estava aí, mas ninguém sabia onde. Sim. E você, Marcos? Não, eu também achei interessante. A gente acaba finalmente chegando no momento mais importante da jornada dessas três personagens, aí as três acólitas, né? Que a gente tinha uma grande curiosidade de saber exatamente o propósito delas. A gente já intuía que elas não eram boas e que, por não serem boas, provavelmente estavam exatamente buscando o Sauron. Mas esse início dar um jeito de despistar a nossa atenção, porque vai haver uma outra revelação mais para frente e a gente precisa ficar ainda na dúvida. A gente fica muito triste de pensar que esse personagem, o estranho, na verdade, seria o Sauron acometido de uma amnésia e de uma confusão por estar num novo corpo, né? E que, com a chegada dessas três criaturas ali, elas encontrando com ele vai recuperar a consciência de quem ele realmente é. Isso seria muito triste, porém, mais para frente conversaremos sobre isso daqui a pouco. Né? Eu ia falar, pensei que ia falar, porém, a gente descobre que Sauron não perde a memória coisa nenhuma, né? Isso, não, ainda é cedo para falarmos isso. É verdade. Quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando, caramba, porque ele estava indo, se ele era o Sauron, ele parecia que os pés peludos estavam levando ele para um caminho de redenção, né? E aí agora chega, essas mulheres vão atrapalhar a redenção dele, né? Aquela coisa toda, é agora que vai acontecer isso, né? Mas é realmente um começo. É um ótimo cold open, né? Porque é um cold open que já te assusta. Você fala, caceta, já tomei essa na cara, que é o personagem que a gente está simpatizando, né? E tal, que anda com os hobbits, é o Sauron, porra, né? E tal. Aí a gente vai ter outra coisa aqui, começando aqui também outros segmentos, até para a gente poder puxar. Cara, eu até coloquei no site, vocês devem ter visto que eu coloquei o mapa, né? A gente descobre que passaram-se 6 dias, né? E se você vê o ponto A para o ponto B, que é onde o Albrand estava antes com a Galadriel, e saíram para Lindon, para ter esse remédio élfico, né? Para ser tratado ali pelos elfos, cara, passaram-se somente 6 dias, né? E, é impressionante. E ele já chega desmaiado, né? Ela vai entrando em Lindon com ele, né? Nos cavalos, ele já chega desmaiado. Ela fala, ela verbaliza, né? Ela fala, ó, passaram-se 6 dias, ele já está até desacordado, né? Você vê que tá bem mal, né, o Albrand. Antes disso tá o Celebrimbor falando, né, com o Elrond, que eles não estão conseguindo, que eles precisam de mais metal, que eles não estão conseguindo fazer nada, né, com aquilo. Concordo. Aí chega a Galadriel lá com o Halbrand, né, falando, caramba, né, as coisas estão... Eles nem sabiam que ela não tinha ido para Valinor, quanto mais isso, né. E o Celebrimbor, ele tá super, né, frustrado, né, porque não tem o que fazer com aquele pequeno pedacinho de nada de Mithril, né? É uma quantidade muito mínima de minério, né? Depois vai ter a solução disso daí. Eu também tenho várias perguntas para a Nilda, né, sobre isso daí. Mas a gente fica com o pé, assim, eu fiquei meio assim porque ele sobreviveu, né? Conseguiu receber ajuda médica após esses 6 dias. Aí a gente fica assim pensando, não sei, não era para esse cara ter sobrevivido, não. Mas a gente vai descobrir que isso não é erro de roteiro, não. Tem outros motivos, mas já. Verdade. Não, e tem um reencontro também, claro, né? A Nilda comentou da reunião, e tem um reencontro da Galadriel com o Elrond, né? Porque ela conversa com ele, até um reencontro muito emocionante, né? E tal, que ela pede desculpa, né?
Porque, porra, ela era pra ela estar em Valinor, né, cara? E ele reencontra, fala, mulher, o que você tá fazendo aqui, né? E tal, e toda suja e o caramba. E ela promete pra ele, né, que não vai mais guardar segredos, né, e tal. Mal sabe ele que, infelizmente, ela vai guardar mais segredo ainda nesse episódio, né? Mas você vê, né, que os dias passam, né, e tal, e você vê que a recuperação do Albrand é muito rápida, né? Você tem essa impressão, depois você vai entender tudo, né? Quem assistiu já sabe, né? E tal, mas ele se recupera rapidamente, tanto que ele está procurando pela Galadriel e ele vai se dirigir aonde é a forja, né? Que está o Celebrimbor, que é o próprio, né? O ferreiro élfico, né? E tal, né? E o Albrand fica sabendo, então, dessa frustração, né? Desse problema que eles tiveram de minerar mifril, né? Mas é interessante que ele chega e elogia. Você é o melhor ferreiro que existe. Gente. Já ouvi falar muito de você, porque eu gosto de você, eu sou seu fã, vamos tirar foto junto. É quase isso que ele fala, né? Cara, quando eu lembro das coisas que você falou, Nilda, eu falo, nossa, é muito aquela parada, porque aqui a gente tem que colocar que o Albrand, ele vem com uma sugestão. Quando ele sabe do problema, ele fala, olha, é o seguinte, você não pode forçar, né, os minérios a se fundir, tem que ser uma coisa mais delicada, você tem que alterar o equilíbrio e fazer um mix de metais, né? Você utilizar essa forja fazendo justamente uma liga de outros metais, né? Então você vê que, olha, nossa, ele veio com a resposta do que se fazer, né? E você vê que, cara, né? A Nilda, a gente pode falar porque isso não é spoiler, gente. Isso é pro final do episódio, mas a gente pode comentar. A Nilda tinha comentado, né, Nilda, que o Sauron ele aparece como um outro personagem, né? Com outro nome, inclusive, que ele dá presentes e conselhos, né? É Anatar, Nilda? Não lembro. Anatar, que se eu não me engano, é Senhor da Dádiva. Eu acho que tem uma hora que alguém fala alguma coisa sobre dádiva. Aí, né? E é muito engraçado isso, porque isso que eu falei dele estar elogiando é isso, porque ele meio que faz o Celebrimbor fala, nossa, que bom, sabe assim, meio como assim, você me deu uma ideia boa, tá? Assim, tipo, fica quase como sendo uma ideia do próprio Celebrimbor. O nome disso é um afago no ego, né? Tu afaga o ego da pessoa e dá a entender que a própria pessoa é genial e como que essa pessoa incrível não teve essa ideia, né? É meio por aí, né? Mas é dito que ele, quando ele trabalhou junto com o Celebrimbor um tempo, e o Celebrimbor foi enganado por ele, depois ele se arrepende, o Celebrimbor, muito disso, porque dá a entender, na obra dá a entender que é um pouco isso, questão do orgulho do Celebrimbor, entendeu? Porque ele é neto do Fëanor, que fez a Silmaril, assim, ele tem toda uma linhagem de grande ferreiro, ele é o melhor ferreiro que está ali na Terra-média, então assim, o cara só puxou ali uns 2 fiozinhos e pegou ele na mão. Né? É o mestre titereiro, né? Sim. Quando ele começou a dar esses conselhos pro Celebrimbor, foi aí que a cobra fumou para mim, que eu falei, Nossa, não, eu peguei a parada, porque na verdade você vê isso. Eu fiz isso junto com a Galadriel, quase, te juro, porque você vai ter esse diálogo, né? Que ele vai conversar com o grande rei lá, o Gil-galad, né? E tal, vai contar que o Albrand deu essa ótima ideia, né? E amarradão tá ele, a Galadriel, o Elrond ali, tudo, né? E ele começa a falar, quando ele começa a falar sobre um mix de metais, uma espécie de visão de uma terra invisível, algo que liga ao poder né, uma magia da carne. Né? Matéria sobre a magia, né? Isso, a matéria sobre a magia, o poder sobre a carne. Aí o olho da Galadriel vai abrindo, né? Porque ela recorda justamente aquele punho, né? Que fez aquela desgraça toda lá, que ele sugava o sangue da pessoa e era uma chave, né? Era uma arma também uma chave. Então ela começa a abrir o olho e ficar, né, suspeitando. O Ada tinha falado uma coisa bem parecida com aquilo para ele. Sim. Para Galadriel, naquela conversa lá, ele fala isso, né? Que tem a carne e tudo mais. E aí, quando tem essa parte, assim, primeiro, não sei se vocês lembram, acho que quando a Galadriel chega lá em Númenor, depois... Lembra que eu falei que ela nunca escutava o que o Halbrand estava falando?
Aham, sim. E o Halbrand deu várias dicas do que ele era. Nossa, sim, Só concordo que ela não demais. escutava. Ela decidiu que ele era rei do Sudeste. Decidiu que ele era rei, decidiu que ele precisava de uma Ele redenção, né? que não sei o que, tá? Que você precisa liderar tudo. E quando terminou o episódio passado, tem uma cena deles conversando, dele ferido, ele fala: eu não vou deixar esse povo do sul, das terras do sul, sem a minha liderança. Uhum. Ela entendeu que era os humanos bonzinhos que estão lá com o elfo. E, na verdade, é o povo que realmente ficou nas terras do sul que se transformou em Mordor. Exatamente, né? Para qual o Adar transformou a Terra, né? Sim. Então, e nesse ponto eu fiquei na dúvida de outra coisa, porque o Arya fala que partiu, eu fiquei com medo do estranho ser a parte que tem o poder sobre-humano e o Halbrand ser a materialização, sabe? Uma outra materialização, porque o Arya falou que dividiu ele em dois. Aí eu fiquei com medo de um ser a materialização, sei lá, da ideia e do mal, sabe assim, da inteligência e o outro só do poder, sabe? Eu fiquei com medo de ser isso, porque o episódio poderia ir para isso. Mas tem uma coisa que os Maiar, que é o caso tanto do Sauron quanto do Estranho, né? Você pode seria o Gandalf, né? Que seria o Gandalf. Você pode ter o corpo físico destruído, mas isso não acarreta a morte dele e ele pode fazer um outro corpo físico futuramente, né? Então a gente imagina que se o Eidar destruiu o corpo que ele tinha, dividiu em dois, ele pode fazer outro de boa, né? Assim. Meu medo é que tivesse dividido em dois, fossem dois corpos diferentes. O Estranho continuasse sendo o Sauron e esse um também seja o Sauron. Aí tava lascado. Aí tava lascado, entendeu? Tava meio lascado. Mas eu achei interessante como ficou ali. Nos livros, o Sauron fica muito mais tempo em Eregion e tal, mas eu até entendo que pra série meio que foi corrido. Tipo, ele ficou o quê? Um mês ali, uma coisa assim, né? Não foi muito mais do que... Não dá a entender que foi muito mais do que isso o tempo. Ele ficou ali. Então, e o próprio rei, né, esse Gil-galad, né, ele não é burro, né, porque quando o Celebrimbor veio com a ideia, ele primeiro falou, como assim, você está usando as ideias desse homem inferior, né, e o Celebrimbor amarradão falando e tal, e ele fala, você percebe que existe uma suspeita, né, que ele está suspeitando, como é que esse cara veio com essa ideia, né, e tal, ideia que vai resolver todos os nossos problemas, né. Mas aí a questão é ele falar esse homem inferior. Tipo, você fala, ele tá falando isso por empáfia. Porque elfos se acham superiores. E talvez tenha sido isso que tenha passado na cabeça do Celebrimbor. Tipo, o rei tá achando que o cara é inferior, mas ele tem boas ideias. Verdade. Né? Você tá subestimando o cara só porque ele é humano. Pô, esse rei é super preconceituoso, o cara veio de boíssima, me dá ideia, fanou meu ego, me elogiou. Mas a hora que ele fala, vai fazer o quê? Vai fazer uma coroa, vocês vão dar pra mim? A reação do Gil-galad pra isso, eu falo assim, tipo, vocês vão me dar esse poder, mas eu não quero esse poder. Porque ele fala, isso é muito perigoso, vocês darem poder pra uma... Ele não fala isso, mas ele não entende, vocês vão dar poder pra uma pessoa só e pra mim? Eu não quero isso não. Né? Ele olha com a cara assim, isso é muito perigoso, eu não aceito isso não, vamos fechar tudo isso aqui. Se é para fazer uma, né? Porque ele meio que fala isso. Ele fala meio assim, se a gente vai ter que ir embora, vamos embora, né? Fazer o quê, né? Tipo, ele não tem mais tempo de fazer essas paradas todas que vocês querem bolar, né? Não, e ele é o rei, mas ele sabe que um poder supremo corrompe demais. Sim, o Gandalf entende isso também, ele fala isso, né, pro Frodo, né? É o tipo de Sim. poder que eu não posso ter, né? Isso, Então. e o Galad fala assim, não vai. Aí depois o Elrond tem o maior trabalho para convencer ele a deixar a forja ficar aberta, porque por ele fechava tudo e ia todo mundo embora. Ele cobra o rei, né, Marcos? Ele fala assim, ó, você me deve, o rei vira, não devo nada para você. Mas tem uma coisa que esses esses 3 anéis que serão forjados, eles têm muito mais um poder restaurativo, né? Um poder de estar em harmonia com a vida e alimentar a vida,
e curá-la do que um poder assim, digamos, bélico, destrutivo e que mais pode sofrer uma corrupção, né? E Sim. ainda mais estando concentrado na mão de uma pessoa só, porque o poder de dar a vida também, não só o de tirá-la, concentrado na mão de uma pessoa só, também pode ser muito perigoso, é verdade. Mas eu fiquei pensando, se a forja desses anéis, e por isso que eu fiquei muito ressabiado com os conselhos do Halbrand, não é apenas fundir metal, algo que um ferreiro humano habilidoso poderia saber, é manipular fluxo de energias. Isso nenhum humano tem idade ou capacidade para conhecer, né? E mesmo um rei ou um ferreiro experiente, né? Daí Mas eu já deveria achei. vir suspeita, né, Marcos? O que um ferreiro comum saberia, Uhum. algo assim, né? E o rei já detém aquela lança que é uma das armas mais poderosas que tem na Terra-média. Ele deve ter pensado, vou juntar com essa coroa aí, eu vou acabar cedendo, né, a tentação do poder absoluto. Ele foi sábio em não querer, né? Mas... Então, o Gil-galad é o último grande rei élfico da Terra-média, e ele sabe toda a merda que os outros rei elfos fizeram. Uhum. Da onde se meteram, aonde que a empáfia, a soberba, as guerras, né, que tem a entre eles, sede né? por poder levou os elfos a irem, né? Eles não se aliavam a Morgoth, mas assim, faziam umas coisas também que você falava, pelo amor de Deus, né? Para aí, fica quieto. Então, o Eles Gil-galad, parecem muito blasé, né, que não querem se meter em nada, mas eles também fazem besteira, né? fazem muita No Hobbit, besteira. a gente vê um exemplo de um rei elfo bem equivocado e autoritário, né? Que é o... Né? Que é o nome daquele rei lá, que tem até o meme da Poderosa lá, muito legal, que é do Hobbit, é o que aparece que é o pai do Legolas. Thranduil. Thranduil, cara, que tem aqueles memes ótimos. Não, o Thranduil é muito complicado, porque assim, ele chega e a gente vê ele naquele. Não é quase um alce, né? Que é um veado. Só que aquilo tudo, aquela coroa dele, do jeito que é, e aquele veado com aquele chifre enorme e tudo mais, é um símbolo de poder pagão enorme. Só que no Brasil, não. Aí você olha, o elfo montado no viadinho, você sabe, você não tem muito jeito. Entendi, as piadinhas são, né? As Não, mas eu piadinhas. gostava muito, pessoal, porque o ator, né? Por sinal, você deve saber, o ator é um ator que ele é muito legal, ele era daquela série, como é que é? Pushing Daisies, que é uma série que a moça tocava nas pessoas mortas, a pessoa voltava à vida, uma série meio de investigação, meio inspirada em Amélie Poulain, e esse ator é o que é apaixonado pela moça. Né? E é o Thranduil. Aí eu falei, nossa, não pode ser. Que Thranduil é lindíssimo, né? Ele é do Todo filme The Fall também, né? o The Fall, que é um filme lindo também, né? Mas a gente acabou lembrando do Thranduil, vai vendo, cara. Ator bom é isso, que faz um bobão, faz um rei elfo, faz um bandido enorme e tá tudo bem, às vezes você não reconhece ele nos filmes. Verdade, verdade. Quando o Celebrimbor fala com o Halbrand, fala com ele, aparece 3 pedrinhas, né? E depois verdade. o Halbrand vê aquilo, mas ele não toca naquilo. E isso é importante, porque uma das coisas que vai dar poder élfico é o fato do Sauron nunca ter tocado naquelas pedras. Porque aquelas pedras, o Celebrimbor fala, elas já têm um pequeno poder nelas. Sim. Não, e é importante para não gerar confusão que essas pedras não são aquelas pedras Silmarils. Silmarils, né? Nem nada, não tem nada a ver. São só pedras mesmo preciosas com poder também, né? E também são obra do Fëanor, né? Eu acho que aquelas pedras ali, eu não sei se são obras do Fëanor ou do próprio Celebrimbor, viu? Eu sei que a vermelha tem o poder do fogo, a azul é da água e aquela uma que é transparente é do ar. É basicamente essas 3 coisas. São anéis lindos, gente, muito, muito bonitos, né? Mas interessante esse dado que você trouxe aqui, viu, Nilda? Mas levando a gente lá para aquele núcleo lá onde está o estranho, vão aparecer os hobbits, etc. Os místicos, né? Cada vez tem um nome diferente, né? As 3 mulheres são chamadas de as místicas, né? Os místicos. Elas convencem, estão conversando ali com o estranho, falando para ele que ele é o Sauron, que ela se baseia nessas habilidades que ele tem, né?
de poder, etc., por ele ter caído do céu em meteoro, né, e tal. Então você vê que aos poucos vão pressionando ele cada vez mais, e é claro, né, que ele não responde muito bem a isso, né, e tal, até porque ele viu do que elas são capazes, e elas acabam dando uma desmaiada nele, né, dão um nocaute nele, né, e tal. E enquanto isso, quem aparece é a Nori, né, tá a Nori, a Marigold, a Papoula, né, que acaba rolando ali uma briga, né, e elas meio que querem atrair, né, afastar essas pessoas do estranho, para que possam tentar resgatá-lo, né? Porque percebe que ele está em risco, né? Enquanto isso, você vê que, né, esse personagem, que é a líder lá, ela tem o poder, né, de mudar de forma, não é verdade? Então, enquanto o estranho está lá incapacitado e tal, ela vai assumindo a aparência dele para poder atrair os hobbits para uma armadilha, né? Enquanto isso, infelizmente, porque eu fiquei triste com isso, acaba o Sadok sendo ferido, né? Nessa briga e tal. E dá uma pena, fala, caceta, mais um personagem que se vai, né? E tal, né? Apesar dele ter continuado lutando, né? Você percebe que o ferimento é grave, né? Não é superficial, não. Né? Nessa briga tem uma hora que as mulheres começam a tocar jogar pedras ou outras coisas neles, né? E isso é uma habilidade muito hobbit, assim, que eles, quando eles decidem tacar uma pedra ou lançar qualquer coisa em você, você foge, porque eles acertam. Verdade, É uma tão legal habilidade isso. deles. Né? A pedrada que a líder toma na cabeça, maravilhoso, né? Que ela fica até desentendida, ela fala, caraca, malandro. Eu apelidei as três de Larry, Moe e Curly. São as três patetas, né? Porque. Oh. Mas eu vi que o pessoal tá chamando elas de burras, né? Mas, cara, elas interpretaram sinais, entendeu? Então, não sei se elas são burras. Tem certas similaridades na maneira como o poder, né, o Nilda, do Sauron, tanto do Sauron quanto desse personagem, de aparecer, né, até um poder que é parecido entre seres como Sauron, como os magos. Né? Eles têm esses poderes, e essas três, elas foram guiadas até ele pelo rastro de poder. Elas não imaginavam que seria outra coisa a não ser o Sauron. Verdade. Assim, eu não havia, digamos assim, elementos para elas acharem que não era. Ele chegou, caiu do céu, queimou uma área enorme lá, encheu de fogo. Né? Outra local que foi também tacou fogo, sabe? Então, assim, não, só mostrou que tinha um grande poder. Elas estavam atrás de alguém com um poder parecido. E o Sauron e tanto o Gandalf como o Saruman e tudo mais são seres do mesmo nível de poder. Claro, sim. Não, e eu digo assim, porque eu vi um cara, que é um cara que eu gosto muito de seguir, o Marco também deve ter assistido, que é o Gustavo, né? Eu esqueci o sobrenome dele. E ele tava chamando elas de três patetas. Eu falei, ai, não faz isso, né? Não é falar, ai, são personagens que são vilões e a gente não, mas não sabe, não é pateta, entendeu? As pessoas têm que reconhecer os sinais, né? Não é uma coisa de burrice, entendeu? Se a gente for pensar também por conta do que o Adar fez, o Sauron até um tempo atrás também estava sem corpo. Então elas tinham razão para pensar que ele estaria com um corpo novo, talvez. Se elas se elas ficaram sabendo que ele sofreu, né, aquela derrota na mão do Eidar. Tanto que elas chegam e falam, a gente sabe que o senhor reencarnou e que o senhor está precisando de ajuda para se lembrar que é o Lorde Sauron. Será que elas sabiam, elas achavam isso daí, que eu posso parar para pensar? Elas intuíram que ele estava sem memória, né? Que a transformação deixaria ele sem memória. Porque foi a única coisa que você pode parar para pensar é isso, né? Poxa, será que, né? O mestre perdeu a memória. Vamos ficar com o mestre, dando umas pancadas no mestre, né? De vez em quando, né? Jogando ele para lá e para cá. Eu acho que aí elas subestimaram, na verdade, foi o Sauron, né? A capacidade dele mudar de corpo e logo restabelecer a própria consciência e o próprio poder, né? Por isso que eu falei que elas me lembravam muito algumas pessoas que são fanáticas religiosas, que aí quando colocam uma coisa na cabeça, entendeu? Verdade, é aquilo. E aí não à vão toa seguir. São tipo acólitas, né, do mestre. Isso, Assim. aí seguem o Deus errado.
Exatamente. Não, e a luta segue aqui também, do jeito que a luta segue, acho que aparece algumas sequências que vão nos recordar Senhor dos Anéis, né? Porque você vai ter aqui o ferimento do Sadok, você vai ter a Marigold e a Papola fazendo com que a líder, né? Ela acabe largando o seu cajado, atirando peras, né? Na líder, né? E a Nori entrega o cajado pro estranho, que fala para ela, não, eu tenho medo de te machucar, né? Ela fala assim, eu vou machucar você de novo, né? Achei isso tão bonitinho. Vou machucar você. Ela, não, você vai conseguir porque você é uma boa pessoa, né? Eu acredito em você, né? Você não vai machucar. Achei bonitinho. Que remete ao Senhor dos Anéis, porque tem uma cena que elas dominam ele, porque ele não tá conseguindo controlar o poder, né, direito, que elas dominam ele com o cajado, que ele dá uma volta, assim, tudo mais, que lembra a luta do Saruman com o Gandalf no segundo filme. Sim, exato. Não, isso e outra coisa, na hora que ele pega o cajado, que a gente está falando isso há uns 3 ou 4 podcasts, que esse negócio, ele precisava de um cajado, de uma peça que canalizasse o poder dele, você vê que ele realmente, porque aí ele vai jogar o poder nelas e elas vão parecer aqueles espectros. Adorei isso, só que se transformam em borboletas, mariposas, né? E tal, que me remete ao conto do Nathaniel Hawthorne. Já falei várias vezes desse conto, que é um conto clássico, que as almas das pessoas são mostradas como se fossem borboletas. Então é bem interessante essa transformação, né? Que elas sofrem, né? Elas viram aquelas mariposas cinza, né? Porque não são tão bem. Mas é bem interessante isso, porque mas elas ficaram dando pancada nele. Olha, pelo jeito, elas aprenderam direito. Para o mestre recobrar a memória, né? Tem que dar umas pancadas. Ele recupera a fala, ele aprende a falar e ele recupera a memória de que ele não é malvado. O pessoal reclama tanto disso, O tratamento estava correto. Aliás, quem estiver escutando nosso podcast, vocês já devem ter assistido, quem segue, mas deem uma assistidinha no vídeo da Isabela Boscov, acho que com Sadovski, falando do episódio, que é hilário, porque a raiva deles, e não é aquela raiva, sabe, que né, é uma coisa engraçada, porque eles tiram muito sarro, né? Ela fala assim, nossa, esse homem recuperou o poder da fala. Ele tá fazendo até poesia agora. Mas foi as pancadas na cabeça. Ninguém tinha batido nele ainda. Tipo desenho animado, né? As pancadas na cabeça lá. O cara, opa, é assim que fala. Oh, epa, é assim que é meu poder. Epa! Elas estavam com o caminho, elas sabiam direito como fazer para recuperar a memória do mestre delas. A questão é que aquele lá não era o mestre. É verdade. Elas sabiam. Mas é uma cena grandiosa, né, Marcos? Sim, no momento que. Porque ele é um dos 5 magos, né? O que é o Gandalf, provavelmente. E é engraçado essa coisa do Tolkien. Essa questão do cajado, porque realmente. Mesmo na magia, essa coisa de você ter um instrumento que é no qual você concentra a sua vontade e as suas energias para poder, né, usar o seu poder, né, e no momento que você pega um mago e você dá um cajado que é construído e pensado para concentrar poder na mão dele, aí você fez a pior coisa que você podia ter feito, se você está lutando com ele, aí já era, né? Não, e cara, o desfecho disso é triste, né? Porque você vai ver que o Sadok tá morrendo, né? Ele pede para sentar e ver o sol nascer, né? Isso me lembrou tanto essa nova franquia do Planeta dos Macacos, que é muito bonita e é muito triste, né? E tem um personagem mó lindo, assim, que leva toda a história, que ele vê o dia amanhecer, né? E tal, e isso daí ele vai morrendo, né? E vai ver o dia amanhecer, né? E você vê que o estranho tá ali, né? Com compreensão da importância desse momento e tá com as crianças e a Marigold também, né? Eu achei tão digno isso, porque ele não morreu caindo na luta e estirado de qualquer jeito, sabe? Ele, vou fazer minha última vontade aqui, vou ver o sol do lado das pessoas que eu gosto, né? E daí ele fala, eu vou sair da trilha agora é minha vez de sair da trilha, né? Que eu vou sair da trilha. Eu achei assim, é lindo, dá vontade de chorar. E esse ator é maravilhoso, a gente falou tão pouco dele, ele é tão maravilhoso, esse ator. Muito digno, sabe? Assim, aquela morte, a morte digna de uma pessoa que aceitou, olha, fiz o que eu tinha que fazer, cheguei ao fim da minha vida, tô morrendo aqui, sabe? Não tem aquele, não quero morrer, sabe?
Não tem isso. É a Ele tá, morte digna. ele tá Né? sereno porque ele sabe que ele tomou, no momento em que ele escolheu, né, tomar o caminho com elas para reencontrar o estranho, né, mesmo quebrando Isso. tradições. Ele tá sereno porque ele sabe que ele fez uma última escolha muito acertada no sentido de fazer o melhor para as pessoas que ele tem obrigação de cuidar, né? E elas também, o restante do pessoal, demonstram uma grande resiliência em frente à morte, em aceitar a morte do outro. Eles já estão acostumados a aceitar que os outros fiquem para trás na trilha, enfim, aceitar o destino daqueles que não conseguem, né, sobreviver. E é engraçado um povo ter essa resiliência e esse senso de orgulho e grandeza, né? É um povo que parece ser tão simples, né, na verdade. É interessante. Essa parte conversa com a pequena cena que vai ter lá em Númenor. Uhum. Sobre aceitar ou não a morte. Só falando o nome dele, né, do ator, esse ator que se despede aqui é o Lenny Henry, né, que fez o Sadok, e ele tá para estrear numa nova minissérie também do The Witcher, tá? É o The Witcher Blood Origin, né? Então vai dar para ver mais o ator. E ele arrebentou aqui, gostei dele pra caramba. Essas adaptações, elas foram feitas de uma maneira luxuosa, assim. Entendi. Acho que as atuações que foram entregues são muito boas. Continua, eles se reencontram, né, com os pessoal lá da trilha, com os outros pés peludos. Isso, né? Vai ter o acampamento, porque, cara, eu achei isso tudo muito bonito. Quem reclama é porque também quer reclamar, né? Porque as pessoas talvez não veem o contexto inteiro, né? Eu sei que o pessoal fala assim, mas isso não é baseado em coisas que, né? Do tal, que são os apêndices, são coisas que colocaram na série, porque aqui você vai ter a separação dos caminhos, você vai ter a Nori a gente vai descobrir que vai seguir junto ao estranho. Então, quem que é essa líder agora que vai seguir? Que vai fazer eu não peguei. Porque ela é uma mulher que ficava o tempo todo falando, pensei que era a esposa dele, gente. Não, mas não é. Era, sabe assim, o grupo dos velhos, porque eles eram meio que os mais. Eles são meio que o Sadok, essas duas mulheres, pelo jeito, eram as mais velhos, e por isso que determinavam os rumos das coisas, né? Esse cara, o Lenny Henry, uma coisa que a gente acho que não falou também, ele também é roteirista. Ele vai estar assinando roteiros na série agora, o Anansi Boys, né? Que é uma espécie de spin-off do American Gods. Que dizem que é um dos melhores livros do American Gods, é o livro do Anansi, cara. Então, eu não li, mas falaram que olha, é muito legal o American Gods, mas dizem que a Nancy é melhor. bem melhor. O Gaiman, o primeiro livro que ele escreveu inteiro, grande, romance grande, foi o Deuses Americanos. Quando ele escreveu a Nancy Boy, ele já tinha melhorado a escrita dele. Muito legal. Não, e vai ter essa separação. Eu falei sobre as pessoas não gostarem muito, porque agora eles vão seguir, gente, vão seguir os caminhos. Isso é uma coisa interessante, se você for parar para pensar. O jeito até porque, por isso que relaciono muito esse estranho ao Gandalf, ao respeito que ele tem pelos hobbits, cara. Porque é uma coragem de falar, gente, vamos seguir o nosso caminho, agora todos a pé, né? Vai ter uma outra líder ali, né? Inclusive perguntam para ele, né? A Nori pergunta por que chamaram você de Istari, né? E tal, quando ele salvou, né? As pessoas. E aí ele explica, né, que é uma palavra antiga para mago. Aí você fala, uau! Aí você fala, é o Gandalf. Na língua dele é mago. Mas pode ser os magos azuis também. Verdade. E aí ele fala que ele vai para aquela terra de Rum, que é uma terra bem mais a leste da onde eles estão. Que é uma terra predominantemente humana. Porque a terra... Não existem mais elfos em Rum. Os Há humanos muitos milênios. Os humanos que estão no exército do Sauron, no Senhor dos Anéis, são de lá, não é isso? É porque depois que o Sauron é derrotado, né, dessa saga que a gente está vendo agora, que é aquela cena inicial do Senhor dos Anéis, ele vai para Rum, é um dos locais onde se reúne para se recompor e depois voltar para Mordor. Sim. Mas é uma área que tem muito humano, muitos seres humanos, entendeu? Então é mais fácil para ele. É uma área que não tem influência élfica. E quando os 5 magos realmente vêm para a Terra-média com missão, uma das missões de 2 deles é ir para lá.
Olha, Entendeu? interessante, hein? E um deles acaba ficando lá, que é o Palando, tal. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o estranho é um deles, provavelmente o Gandalf, mas talvez você vai terminar a série com ele mandando um aviso lá para Valinor, olha, manda mais gente para cá, porque tá precisando, sabe? Porque eles vêm meio que para dar uma orientação pro pessoal, para continuar, digamos assim, acompanhando as coisas que estão acontecendo e não deixar o mal vencer. É para Sim. isso que eles ficam ali, só que eles não podem ter o pleno poder. Então, eles são meio que limitados com o corpo humano. Mas eles Sim. têm poder suficiente para fazer essa ligação. Muito bonita e triste a despedida da Papoula também, né? Lembrou o Sam, né? Com o Frodo, né? Ela Isso. abraçando, você é minha melhor amiga e tal. Jura pra mim que a gente vai voltar a se ver, né? E é uma despedida longa e bonita, né? As pessoas estão muito aceleradas. Falaram assim, por que o estranho ia ficar esperando tanto tempo? Cara, porque sim, porque ele é a companheira de viagem dele, que está se despedindo da família, da comunidade dela, né? E tal. Várias reclamações que eu tenho no roteiro dessa série, mas assim, eu vou reclamar do pessoal. O pessoal está muito acostumado a ver coisas aceleradas, tanto que tem. Até a Netflix tem, mas só escuta podcast em velocidade 1,5 ou 2, só vê, porque. Nossa, eu fiquei sabendo Não, que tem gente vê que realmente séries, faz isso, vê sabia? séries e Fica filmes na velocidade. acelerando. Tudo acelerando, porque você tem que ver mais coisas. Então, assim, ver um filme que era uma diversão, ver uma série que era uma diversão, virou, eu tenho que cumprir a meta. Eu tenho que ver Senhor dos Anéis, tem que ver a Série dos Dragões, tem que ver mais umas 5, mais 3 seriados coreanos e 5 novelas brasileiras, tudo em uma semana só, então eu faço tudo em velocidade 2. E não curte nenhum deles realmente, né? Eu Infelizmente. acho que tem a ver, viu? Porque quem produz muito conteúdo, né? Eu acho que tem aquela pressa, né? De, eu já tenho que me entregar tudo. A única coisa que eu fiquei mais assim bolada, que não é uma crítica, mas é porque eu achei engraçado, é o fato do estranho estar tão falante. Agora, para quem não tá falando nada, ele agora tá falando tudo, já tá explicando, faz até brincadeiras meio poéticas, né? Com a menina. Referência antiga, né? Deram uma pílula falante do Dr. Caramujo para ele. Ali e vai. Mas assim, essa coisa que eu tô falando de lento, se a pessoa é produtora de conteúdo e ganha dinheiro com isso, eu não critico ela, mas eu não entendo por que as pessoas comuns que não estão produzindo conteúdo, que vão só conversar com os amigos se põem nessa mesma pilha, sabe? Sim. Não é bom as pessoas se porem nessa mesma pilha. Gente, por favor, sabe? Não, eu gosto de escutar podcast, mas não se ponha na pilha não é isso, e é um da direito das diversão. pessoas não gostarem, né? Porque eu sigo os feeds dos nossos amigos, que são vários amigos em comum, até que a gente tem. E tem gente que não gosta mesmo, tá com muita raiva e tal, e saca. Ok, né? Mas é assim, bota a tua opinião, entendeu? Não, Só mas que a pessoa quer aquela impor também a coisa. sua opinião. Você Fala, assistiu o não, terceiro episódio dessa série, você não gostou, não quer assistir, gente, desliga, vai ver outra vai série. ver outra coisa. Tanta série boa, agora tem Não, entrevista com o vampiro, estreou aquela série Deixa Ela Entrar, que tá legal, entendeu? Então, vai. Eu tô vendo minhas séries coreanas, minhas séries. Gente, tava vendo uma série chinesa esses dias. Depois tem 10, porque é magia, tem 10 episódios, não tem 10 episódios, ela tem uns 50. No 10º episódio já tinha acontecido guerra entre reinos, tinha tido luta, um monte de coisa, e o casal principal não tinha se conhecido ainda. E se chama Amor Eterno. A sinopse traz o amor dos dois. E o casal principal não tinha se conhecido ainda. Depois de 10, eu falei, gente, estão precisando ver umas séries chinesas aí, de épicas, que tem umas enrolação, umas coisas e tal. Se você, verdade. assim, se você só está se divertindo, gente, não aparece a sua diversão. Sua diversão, seu descanso é para você se descansar e se divertir. Se você trabalha com análise de séries, você ganha dinheiro com isso, precisa produzir 2 vídeos por dia no YouTube, mais um no Instagram e outro na Twitch, aí o problema é seu, é a sua profissão. Aí é outro caso. Olha, ainda bem que eu nunca precisei ter esses problemas. Eu tô tendo outros problemas. Eu sei que a gente deu uma parada para falar de outras coisas, mas meus problemas, na verdade, é eu conseguir terminar séries e no meio disso fazer pesquisa, porque vai ter podcast de Halloween e é uma região gigantesca, Sudeste Asiático. Então, a minha preocupação, na verdade, é eu conseguir concatenar meu tempo com a pesquisa e tal. É só isso. Mas de resto, não tenho o menor
pressa de nada, não. Né? Mas tudo bem, gente. Vocês, veja bem, quem está acompanhando não tem nem obrigação de concordar com a gente, né? Cada um tem a sua opinião. Para a gente está sendo legal, e eu já falei isso várias vezes. Para mim está sendo mais legal ainda, aí, né, a questão das pessoas também se juntar para confabular, porque a gente gravar esse podcast está sendo a melhor coisa, porque você assiste, aí depois grava o podcast, esclarece um monte de dúvida, isso é muito legal. Então, para mim está sendo maravilhoso, eu sei que para o Marcos também, né, Marcos? Falar com a Nilda está sendo ótimo. Uhum. Sim, até porque o aspecto que eu acho mais bacana dessa série, muito as conversas com a Nilda também me despertaram isso. É o Sim. diálogo que ela tem com a obra do Tolkien. Porque a gente sabe que ela foi limitada a quantidade de texto que eles puderam usar na adaptação como referência, infelizmente. Verdade. Baseado nos apêndices, né? Algumas Uhum. coisas, sim. Mas eles estão conseguindo manter um bom diálogo com o material e tudo. Ela tem seus problemas enquanto desenvolvimento narrativo, que a gente até já citou aqui e tudo, mas é muito bacana realmente conversar sobre esse diálogo bem rico que ela tem com a obra do Tolkien e tudo, apesar da limitação que eles tiveram de não poder usar adaptação direta de vários textos, que seria até interessante se pudessem, né? É uma pena que tem os detentores dos direitos impõem, né, essas condições, né? Sim, eles não têm os direitos sobre o Silmarillion, né? Então faz falta mesmo, né? Faz falta, gente. Só queria a gente estava falando sobre isso, sobre o Gandalf, né? E as despedidas da Nori, da comunidade. E tem uma coisa que as pessoas também apontaram, eu achei isso tão bonito, porque eu acho que é a dica, né, Nilda? Não sei se tu concorda. Que quando ela pergunta assim, para que lado que a gente vai, né? Ela pergunta para ele, aí ele fala, ele pensa, né? Fala, acho que para aquele lado lá, porque o cheiro tá melhor. Aí você recorda do Gandalf, né? Na hora que eles estão lá em Moria, né? Em Moria, que eles Moria, estão que ele sem saber fala para que assim, lado olha, vai. exatamente, o cheirinho tá melhor dali, vamos para lá. Aí você fala, você tá jogando essa isca pra gente? Deve ser o Gandalf, não é possível. Na dúvida, siga o seu nariz, né? Como ele fala, que quando eles estão lá na mina, ele sente que o fedor é menor daquele lado, sinal que deve ter ventilação, né, por ali. Mas ó, lembrando que os produtores dessa série, os adoram jogar dicas que deixam. E depois, esse episódio aqui começou com isso. Com as acólitas lá falando que ele era o Sauron e ele não é. Eles adoram jogar umas dicas que depois você pensa, peraí, não, calma, não é só ele, não é só esse personagem, sabe? Tipo... Tem umas dicas falsas, né, que chama, né? Então, assim, pra enganar os trouxas, tipo nós ficar amarradão aqui. E eu vi um cara falando assim, ele pode ser que não é que ele não seja um Gandalf. O nome élfico e o nome original do Gandalf é Olorin. Talvez ele ainda seja só o Olorin, ele ainda não seja o Gandalf. Entendi. É verdade, ele está se transformando no Gandalf. E esse ator, vocês sabiam que esse ator aí que faz o Estranho, ele é um cara, vocês botarem no IMDb, ele é um cara super bonitão. Esse cara, ele é um bonitão, ele tá todo maquiado, entendeu? Eu tava dando uma olhada até no que ele fez umas séries assim de fantasia também, sabe? Você coloca... Daniel Wayman é o nome dele. Você veste o cara de saco, põe um cabelo desgrenhado, uma barba desgrenhada, você olha, você não consegue nem ver o rosto dele direito. Tá quase o Beato Salu, né, cara? Veste ele, você fala, será que é um cara bonito? Se não é, eu tenho que dar tirar a barba, cortar o cabelo, você pode, pelo menos pentear, tá gatinho, né, MDB? Pelo menos pentear e prender o cabelo, aí você fala, né? Do jeito que tá ali, meu, dá pra você falar assim, é bonito, eu não sei. Porque essa série é cheia de homem bonito, né? No começo todo mundo ficou falando que o Zelfo era feio, e ficou aquela avacalhação, aí aparece o Zelfo lindo, entendeu? E tá falando, nossa, o que é isso, né? Os elfos feios, os elfos brancos, porque os elfos negros, meu Deus do céu, Meu Deus do céu, o Marcos aqui ouvindo essas coisas, né, Marcos? Ai, meu Deus. Não, mas o Arondir é gato mesmo. É gato. O ator é uma graça. A gente siga o Instagram dele. É muito bonitão e simpaticão também, o ator, né?
Mas eu acho que na série, só dando uma pitaca nessa questão dos elfos não serem tão bonitos, mas eu, por exemplo, no filme, a gente teve, na trilogia do Senhor dos Anéis, né, do Peter Jackson, a gente teve excelentes atores, mas eles eram pessoas escolhidas também por serem muito bonitas, mas tem aquela beleza meio padronizada. Tal. Aqui você tem pessoas com rostos muito expressivos. O Aramaio, por exemplo, que faz o Elrond, é um cara que ele tem um rosto muito expressivo, muito interessante. Então você troca um pouco essa beleza de cara de pôster por rostos mais expressivos. Para mim é uma boa troca, não é uma troca ruim. Não, e você apontou uma coisa legal, só para a gente poder, antes de mudar de assunto, que eu lembro que quando o pessoal falava da produção do Peter Jackson, que a parte dos elfos, vê se vocês lembram, que o disco Peter Jackson ficava louco, que só tinha modelo, e aquele tanto de modelo, tô achando ele doido, entendeu? Que a galera e não era, e assim, dos atores principais, acho que só o ator que fazia o Legolas, o nome agora eu não consigo me lembrar. Orlando Bloom, que se revelou o pior ator de todos. Assim, ele é um ator mediano. Não é o melhor ator do mundo, não é o pior, mas ele é um ator mediano, né? Os outros elfos que apareceram lindos eram do exército, tinha 2 falas, uma fala e meia. Exatamente. Né? Era um monte de modelo mesmo, bonito. Adorava quando aparecia o Valdir. O nome do cara era Aldir e todo mundo chamava de Valdir, gente. Que saudade. Você imagina o Peter Jackson tendo que fazer a condução de atores de um verdadeiro exército de Zulanders. Devia ser Zulander. Os modelos do Zulander. Mas é aí que entra. É porque os filmes do Senhor dos Anéis já tem 20 anos, né? O mundo não estava acostumado a isso, porque se ele pensasse um pouco, ele chamava alguém que era especializado nesses boys band que tinha já na época, tá? Tinha Menudo e tudo mais, que eles faziam aquela seleção com um monte de rapaz bonito e chamava aqueles caras para dirigir esse monte de modelo. Né? Eles sabem fazer. Verdade. Eu vejo agora a onda, né? Tá coreana, eles têm fábrica para fazer aqueles grupos. Eles põem 10 caras bonitos dançando um monte de coisa e os caras seguem tudo que manda, porque é o jeito de fazer sucesso. Eles só começam a, digamos assim, a discordar e a seguir outro caminho, normalmente depois de 10 anos de carreira. Antes de 10 anos de carreira, eles têm que seguir todo o modelito ali. Olha, né? Então, chama esses caras para dirigir um monte de modelo que eles sabem. Tá? Verdade. Mas vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos ter aqui mais um segmento, que é o segmento de Númenor. Né, que nós vamos ter o rei, né? O rei, ele se encontra em seu leito de morte, assim que foi colocado aqui no recap que eu tô lendo, e o Pharazôn está reunindo ali toda a guilda dos construtores, né? Inclusive a Earien, né? Que é a irmã do Isildur, né? E ela tá ali ela acaba ganhando ali para passar 1 hora com o rei para ficar fazendo o desenho dele, né? O melhor retrato, então, vai ser usado para poder esculpir um monumento ao rei, para poder homenagear o legado dele quando ele vier a falecer, né? Durante o período que ela está com ele, ele acaba acordando, né? No caso aqui, ele fica confundindo, achando que é a filha dele, a Miriel, né? Fica chamando ela de Miriel, né? Oi. Tá, só uma coisa. Quando tem essa reunião que ele fala, olha, vai todo mundo aqui fazer a foto. Não, o Pharazôn fala isso. Ele fala bem claro assim, a gente vai fazer uma estátua de pedra, que é a única maneira de imortalizar, porque infelizmente nós humanos não somos imortais. Né? Nós humanos somos mortais. Isso é uma dica, porque assim, foca bem no rosto dele. Porque um dos problemas que o Pharazôn tem em relação aos elfos é o fato dele acreditar que os elfos são imortais e ele acha injusto os humanos. É inveja. É inveja da imortalidade dos elfos. Então, assim, parece uma falinha de nada, mas a gente que é fã, peguei ali, tá? Inclusive que a questão que tem... Essa questão é uma questão antiga já naquela ilha, tá? Os fiéis são os caras que seguem as normas, não é só em relação aos elfos, em relação ao Deus único, Eru e tudo mais, eles seguem as normas e eles não reclamam da mortalidade humana. Os que são infiéis, que são do lado do Pharazôn, têm um pouco essa inveja da mortalidade do que eles chamam de imortalidade dos elfos. Os elfos até podem morrer, mas aí eles morrem, vão para Valinor e ficam lá, né? Mas
a imortalidade dos elfos, eles têm inveja. Entendi, Disso, sim, sim. né? Então, isso daí é uma coisa que até você tinha comentado, né, Nilda? Que é a influência do Sauron também nisso daí, a né? influência Ele acabou influenciando, né, também. Então, parece uma coisinha de nada, mas isso lá na frente vai ter, né? Eu vi aquela cena e falei, tá lá o Temer, né, fazendo o golpe ali, né? Porque você olha assim, o cara tá meio que planejando tudo. É uma aparição breve, mas ela é muito significativa, com certeza, né? De qualquer maneira, a moça, Arryn, né? Ele acha que a filha dele está com confusões mentais. Essa foi a semana dos pais reis no leito de morte, com confusão mental, né? Vai ter isso também no House of Dragon, né? Que vai gerar consequências. Aqui, nesse caso, ele vai mostrar para ela uma abertura, né? Uma passagem secreta que vai levar ela a uma sala onde está o Palantir, né? Que é essa pedra, justamente, quem recorda, que aparece em Senhor dos Anéis, né, e tal, e também aqui na série aparece quando a Miriel mostra para Galadriel, né, no episódio número 4, né, e daqui não vai ter nada mais para frente nesse arco, que a gente presume que para a próxima temporada vai ser interessante o que vai vir daí, né. A dúvida é, ela colocou a mão ou não naquela pedra? Pois é, né, para ter as descobertas, né, porque vai ter a queda, né, de Númenor, né, então já pensou se ela tem a visão também, como os outros tiveram, né, e tal, a Galadriel, etc. Então a gente não sabe se ela colocou ou não a mão ali, e vai ficar isso aí até o próximo... Diz que é daqui 2000 anos. vai demorar, não vai ser nem ano que vem, vai ser só no outro, né? Mas eles já estão gravando, né? Porque isso daí na pós-produção demora, né? Já começou as gravações e tudo, o pessoal anunciou. Mas falando ainda de Elendil e tal, e de Númenóreanos, né? Você tem justamente o Elendil, né? Que ele tá voltando para casa, eles estão naquele barco, né? Retornando e tal, e o Elendil e a Miriel vão conversar um pouco, né? Porque nessas conversas dá a entender, ele vê que ela está tentando aprender, né? A se locomover sozinha, né? Quantos degraus tem e tal, né? E ela é muito raivosa, né? Ela fala, se você... O que é que ela fala? Se você tentar me ajudar ou sentir pena de mim, eu vou, sei lá... Então, se você me tratar como incapaz, eu vou tomar o seu navio agora. Tipo assim, para mostrar que eu não sou incapaz porcaria nem. Nesse diálogo ele fala que ele é fiel, né? Porque ele faz parte do grupo dos fiéis. Daí ele fala que o pai dele falou para ele que só sobra para eles a fé, né? Essa fé. E seguir nessa fé é doloroso também. Eles vão enfrentar problema, não é fácil. Eles, né? Porque a Miriel fala do filho dele, porque eles acham que o Isildur morreu e tudo mais. Então eles têm esse diálogo, né? E ele segue a fé, ele reconhece ela também como uma irmã de fé. Entendi, sim, né? sim, então, sim. A gente às vezes fica querendo achar um romance, mas às vezes é só uma identificação de pessoas que estão passando por grandes dificuldades, porque decidiram seguir o caminho do certo. E isso não é fácil, gente, é muito difícil, porque tá todo mundo te puxando para você ir pro lado errado, que é mais fácil. É claro, né? Claro. Não, e até o próprio desfecho da cena, né? Porque você vai ter o diálogo deles e depois vai aparecer eles chegando, né? No porto e você vê as bandeiras negras e tal, e a meio-mastro, inclusive, então você já entende que o rei morreu, né? Então, é claro, aí se encerra esse arco dos Númenóreanos, mais para frente vão ser outras coisas, mas já mostra, já é o gancho para o que vai acontecer para a próxima temporada também, né? Sim. Eu gosto dessa coisa que a Miriel é um personagem. No momento em que ela tá ali com o Elendil, ele quebra os protocolos ali de distanciamento para oferecer um ombro, né, para alguém que tá ali no momento difícil. E ela é um personagem interessante nessa série porque ela é um daqueles personagens em que ela arrisca tudo e ela realmente perde alguma coisa muito preciosa, né? Perde a visão e por fazer uma escolha, né? Ela é alguém que no início ela tá reticente, muito
contrária à ideia de tomar partido, mas aos poucos ela resolve tomar partido e você percebe que essa atitude mudou algo dentro dela também. Ela acabou encontrando uma força e uma grandeza que ela não tinha exatamente a chance de exercitar isso lá no cotidiano que ela tinha como rainha em Númenor. E ela ter feito essa escolha e ter precisado pagar tão caro por ela, e ainda vai pagar mais ainda pelo jeito, né? Ainda vai enfrentar outros grandes Tem o problemas. golpe, né? Sim. Ela acaba, enquanto personagem, tendo um desenvolvimento dramático e um arco que a gente até infelizmente não vê na protagonista, né? É uma pena. Nossa, eu fiquei muito apaixonada por essa personagem, sabe? Eu gostei muito dela. Eu gostei de todas as aparições de Númenor. Eu acho que elas são muito ricas, né? Esse arco aqui da história é muito bonito. E eu fiquei muito encantada. Então, claro, né? A gente fica na ansiedade, né, Nilda, né? E coisas com certeza vão acontecer, importantíssimas, né? Vão acontecer coisas bem importantes. Ela é conhecida por ser bem firme na fé dela, nas convicções dela, mas isso não significa que ela vai ter o melhor destino, né? Ou ela vai ser muito difícil para ela reinar com isso. Uhum. Isso, né? Pois é. Então vamos aqui para o último segmento aqui. Bora lá então, né? Vamos voltar lá para Eregion e saberemos mais referente justamente ao tema, né, principal, que são os anéis, né? Uhum. Aqui teremos Galadriel, que ela começa a suspeitar, né, como eu comentei lá, né? Que o jeito que o Celebrimbor fala, né, sobre forjar os anéis e tal, e esse lance da carne, né, a ligação do mundo invisível, etc, né? E a Galadriel vai ali, rapidinho, chama o bibliotecário, né, fala, ó, me arruma aí tudo que você tem sobre o rei das terras do sul, que eu preciso ter mais informações. Aí o bibliotecário tá falando, a gente não tem muita informação sobre os humanos, né? Ela fala, me arruma o que você tiver, né? Aí você vê que depois, quando ele encontra ela, um pergaminho vai ser entregue, né? E vai detalhar justamente as linhas dos reis das terras do sul. E aí você vê que, caramba, né? Ela vai descobrir que o Albrand não é um herdeiro das terras do sul. Na verdade, não há reis, não há monarcas ou herdeiros das terras do sul há milênios, né? E aí você recorda, que nem você falou, Nilda, o que ele disse, que ele tinha roubado aquilo de um homem morto. E era verdade, né? Aquele símbolo lá não era dele, né? Aí ela vai, confronta, né? Eu nunca achei isso muito inteligente nas histórias de fantasia, quando você confronta alguém sozinho, né? Que você está em risco de vida, né? Por isso, né? Você nunca sabe do que a pessoa é capaz, né? Aí ela acaba resolvendo confrontar o Albrand, né? Que ele chega todo de boíssima, né? Ele tá felizão, ele tá no ambiente dele, né? Parece. Aí ele tá falando, ela começa a confrontar e apertar, e uma hora ele começa a falar a verdade. Aí ele fala, ó, eu não menti para você, né? Você que se auto-enganou, na verdade, eu te falei a verdade sempre, né? E todas essas questões que a gente apontou aqui sobre o emblema que tinha sido roubado de um homem morto e tal, o fato dele realmente ter um passado muito tortuoso, né, e de Que ele crueldade, que ele não queria se envolver nessas coisas e tal. falou que ele queria ficar lá em Númenor, que ele não queria voltar para a guerra. Isso. Ele falou mais de uma vez isso. E ela falava que não, vamos comigo, você precisa resgatar o seu trono, você tem que voltar aí, né, para sua redenção, para ser um grande rei, babá, né? E a pressão, né? As pessoas reclamaram muito da Galadriel e reclamam que ela é muito imatura, né, nesse segmento da história, né? Até a Isabela Boscov fala assim: nossa, quando é que ela vai virar a Galadriel que a gente tanto gosta? Mas a série é para ela virar, gente. Desculpem. Ela só deve virar a Galadriel sábia na última temporada. Se vocês estão esperando, ela vai ficando sábia com o tempo. Ela já começou a perceber algumas coisas, mas assim, isso tá fora da cronologia oficial, talvez. Mas a série, ela vai ficar, a Galadriel, ela vai se tornar sábia com o tempo. E assim, Gente, você tem que entender que para ser sábio tem que primeiro ser burro, senão você vai ter que aprender. tu não nasce sábio. Você vai ter que aprender. Sim, ela tem conhecimento de luta, ela tem conhecimento de história, ela só não conseguiu ainda usar isso totalmente. Mas ela já está começando a perceber as coisas de vários jeitos, né? Do que tem que fazer. E assim, essa cena que ele começa a confrontar ela, e depois vai para aquela batalha mental,
que ela lembra do irmão, mas é ele meio que manipulando a cabeça dela, né, lembrando coisas, tentando levar, aí depois estão eles lá de novo naquela jangada. Gente, eu achei essa cena muito boa, porque é uma batalha mental que tá tendo ali, é uma batalha mental. É coisa do Sauron, né? Ele faria algo assim, né? Ele entrar na cabeça da pessoa, pegar coisas preciosas da pessoa, manipular, e aquela parte você mencionou da jangada, né? Aí você olha para o reflexo, ele tá com aquela armadura completa, é ele mesmo. E a Galadriel também tem esse poder mental, então tipo assim, né? Não é uma coisa estranha para ela. Também, tanto que ela consegue resistir e ela continua na batalha ali. Não é uma coisa que ela não saiba fazer. Agora uma coisa, Nilda, que eu tenho que te perguntar, vou dar a palavra ao Marco já. Cara, qual é que é o lance dele chamando ela para ficar junto com ele? E tal, nós dois juntos, eu e tu e eu, né? Porque primeiro ele fala isso, né? Ele sugere, fala, nossa, você é assim, minha amiga, né? Ou sei lá, não sei se ele deu a entender alguma coisa a mais e tal, assim, fica comigo, vamos ficar junto, eu e tu, né? Vamos reinar, vamos sobre tudo, né? E ela depois vai ter aquelas palavras que a Galadriel, já uma mulher feita ali em Senhor dos Anéis, né? Ela fala, né? São palavras que eu não recordo de cabeça, mas sobre isso, quando o Frodo, ela fala, vou voltar a ser Galadriel, né? E tal, uma rainha poderosa, aquelas palavras famosas, né? E aí ela acaba passando, né? Por esse tentação, isso, a tentação de ter o anel, ela consegue superar e ela fala palavras muito parecidas aqui, né? E, cara, eu fiquei com a nítida impressão que ele convidou ela para ficar com ele. Não, ele fala isso para ela. O Halbrand fala as palavras muito parecidas com o que a Galadriel fala pro Frodo. Ah, sim, é isso, gente, olha. Ela fala, se eu pegar esse anel, eu vou me tornar uma rainha grande, poderosa, blá, 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 sabe? Linda, bela, e é isso que tá ali. Mas o que é o papo do Halbrand? Ele quer ela como rainha. Primeiro, a Galadriel, ela foi cobiçada por várias pessoas, tá, gente? Tanto querendo casar com ela, nem nada. O povo cai por ela facilmente. Por ela ser bonita normalmente, por ela ser inteligente, por ser uma mulher forte, porque ela tem poder. E o Sauron sabe que ela é poderosa. Se aliar a ele, independente do tipo de coisa, mas se aliar como rainha, quer dizer que os dois vão trabalhar lado a lado. Sim. Isso que ele quer. Ele quer os dois. Tanto que ele fala ali depois, né? Daí a Galadriel pergunta, mas você está querendo melhorar a Terra-média ou dominar? Ele fala, para mim é a mesma coisa. Olha só, sim. Não tem isso que ele fala? Dominar a Terra-média, para mim, é melhorar a Terra-média. E com você do meu lado, nós dois vamos conseguir trabalhar juntos. Isso, essa proposta que ele faz para ela, né, ali. E ela tem que negar ali isso. O Marco... Ele ia falar alguma coisa, pode falar. Não, que isso me lembrou aquela história que os Siths, lá em Star Wars, eles falam, né, que eles, na verdade, querem voltar a dominar a galáxia, porque eles já tinham dominado num passado, para trazer paz e ordem, que a guerra que está tendo entre os sindicatos ali, né, dos patronais da galáxia e os Jedi acabaria, né? Então é sempre esse tipo de sujeito que se a gente vê um fulano aí, um tal de mito aí, falando que ele na verdade quer salvar o Brasil também, né? Então é projeto pessoal de poder. Eu preciso de aliados e preciso convencer esses trouxas que vão ser meus aliados de que, na verdade, eu tenho um projeto coletivo para o bem comum e não um projeto de acúmulo de poder para mim, que é o caso óbvio do Sauron, né? E ele acredita que ele tendo o poder supremo, esse mundo idealizado por ele vai se fazer. Mas você está falando, esse perigo do mundo idealizado por quem? Por ele. Muita gente segue ele, o Aida segue ele, os orcs seguem ele, vários humanos seguem ele, sim, porque isso não é uma pessoa apenas que tem esse tipo de coisa. Tem muita gente que acredita, tanto que a gente tem até pessoas querendo voltar ao movimento monarquista, que se você tiver uma pessoa com poder supremo e todo mundo obedece ela, você não precisa pensar, você só segue a linha que aquela pessoa está fazendo, que você não se preocupa com mais nada, aquela pessoa decide as coisas difíceis e você vai indo. Tem muita gente tem gente que adora isso, né? Adora não ter autonomia, né? Não, porque você não tem preocupação. Meu chefe mandou, eu tô fazendo, acabou. Tá, é bem verdade. isso.
verdade. Isso. Não, e o que ele faz para ela, né? Porque ela tem muito sofrimento, se parar para pensar. Ele pegou na ferida, né? Porque ela se meteu nesse trajeto, nessa trajetória toda, devido à morte do irmão, né? Então ele se colocar e colocar a imagem do irmão falando o tempo todo, não, mas não é verdade, Sauron não é malvado, ele não está te enganando e tudo. E quando ele vê que não consegue enganar, ele faz ela ter a sensação que ela tinha quando estava se afogando, né? E depois ela está se afogando mesmo, que quem tira ela da água é o Elrond, né? E tal. Você vê que, cara, ele é mal feito um pica-pau, né? E tal. Mas, cara, eu vou ser bem sincera, para mim, isso dá não sei por que fizeram isso, por que os roteiristas tiveram essa decisão especificamente, mas eu fiquei um pouco decepcionada quando ela retorna e ela volta lá toda molhada, né? O Celebrimbor fala, pô, o que aconteceu? Tu mergulhou na piscina, pô? Aí ela pega e não fala. Ela não fala. Fala assim, olha, acabei de descobrir que esse cara que te deu o conselho era o Sauron, né? E tal, mostrasse o pergaminho, ela deixa o pergaminho para trás, até porque ela estava se afogando, né? Elrond depois encontra esse pergaminho. Mas, cara, por que a personagem não oculta isso, né? E tal, né? Porque aí você fica assim, meio até chateado, porque como tem muito hate, né, em cima da personagem, nossa, quanto hate, gente, até agora. Eu não... É chato, ela tá tomando uma atitude meio inconsistente, né? E tal. Sim, porque ela poderia não falar ali naquele momento, falando onde que tá o Halbrand, vamos lá falar, porque e a hora que chegasse lá, quando ela pergunta, cadê o Halbrand, que ela fala, ele não pode, ela fala, ninguém mais pode falar com ele, ter contatos com ele, porque ele é o Sauron, faltou saber, essa pequena, porque ela fala, cadê o Halbrand, ninguém mais, a gente não pode mais receber o Halbrand, ele não pode, ela fala uma coisa assim, né, ninguém mais pode ter contato com ele. Porque ele é o Sauron. Faltou esse... acabei de descobrir, mostra o pergaminho, fala, pô, deixa eu procurar lá. Esse cara não é o rei, não é o cara das Terras do Sul, ele é o Sauron, inclusive ele entrou na minha mente e tal. E duvido que as pessoas achassem que ela estivesse mentindo, né? E tal. Estranho isso. Até a questão toda aqui, porque ela poderia imaginar também, e, aliás, acho que ela deveria imaginar o que exatamente ele veio fazer aqui e as informações que ele recolheu aqui, o que ele vai fazer com elas, né? E como isso se conecta com o que nós estamos fazendo aqui. Na verdade, seria o momento de parar para repensar tudo que está sendo feito, porque a presença dele ali é um elemento que ela deveria ter comunicado, concordo com a Angélica, né? A eles, e para eles sentarem e repensarem tudo, porque a presença dele ali necessariamente muda a perspectiva completamente até talvez de tudo. caçá-lo, né, Marcos? Caçar esse cara, né? Ir atrás dele, né? Tentar eliminar ele, porque já viu que dá para ser ferido, né? O cara, né? Mesmo que antes de tudo faz, bom, primeiro vamos aqui resolver o problema porque eles têm que resolver o problema da Mithril e da árvore lá, né? Aí eles decidem que tem que ser, não é uma coisa. O Halbrand já tinha falado que o melhor era ser duas coisas, e aí ela fala, não, é melhor ser três, né? Será que é porque, agora eu fico pensando, porque ele também é muito cínico, né? E quando ele está discutindo com ela, ele fala assim, olha, vai todo mundo saber que você trouxe esse mal para cá. Entendeu? Será que ela foi também ela falar, o medo dela de falar, nossa, eu vou ter que assumir para as pessoas que eu fiquei séculos, né, procurando um verdadeiro mal da Terra-média, essa figura tenebrosa, e eu mesma trouxe para cá. Né? Então, porra, é triste isso, né? Então, é uma Galadriel realmente em evolução, né? Tipo, se é isso, eles vão ter que deixar isso mais claro na próxima temporada, que foi esse medo dela de todo mundo descobrir que ela não fosse e isso atrapalhasse o que eles precisavam fazer urgente. Sim. Mas isso não fica claro. E fica parecendo um artifício de roteiros só para poder gerar mais conflitos entre os personagens na próxima temporada. Tipo, o Elrond descobre que, nossa, o Halbrand não é o herdeiro da Terra do Sul. Ele já percebe que tem alguma coisa que a Galadriel não está contando. Sim. Né? Tipo, eu vou ter que chegar nela e conversar de novo. O que você não ele tá repara, ela percebe que, né? Tem um momento que ela percebe mais para frente que o Elrond, né? Ele encontrou, né? Mas ela acaba convencendo eles, falar com o Celebrimbor e tal, com o Elrond e tudo, que na verdade, em vez deles forjarem uma coroa, não é isso? Eles forjar 3 anéis em vez de 2. Ela ainda fala assim, um anel corromperá e 2 dividirão, né?
Isso. Então você vê que vai dividir em 3, né? E 3 dá estabilidade. E assim, Sim. é mitologicamente tão legal, porque assim, o 1 é o poder todo, certo? Pode ser tanto para o mal quanto para o bem, é o poder único. O 2 sempre é a divisão. O 2 é a divisão, você dividiu alguma coisa, e o 3 é o suporte. Tanto você tem Santíssima Trindade, são as 3 moiras. Então, assim, Sim, o 3 sempre dá alguma estabilidade. equilíbrio. Dá um Sim. equilíbrio. Ficou bem colocado essa fala ali. Inteligente isso daí, né? E olha, engraçado, porque é uma coisa que todo mundo que é fã de Senhor dos Anéis, do Tolkien, né, que queria ver isso, cara. Porque é impossível você não ter curiosidade de ver a forja, né? Depois ela até, inclusive, entrega a adaga, né? Porque o Celebrimbor fala que precisa do metal precioso e tem que ser um metal de Valinor, né? E ela tem a adaga que o irmão deu para ela, que ela vai relutantemente, né, coitada, né, se separar dessa arma, né, que o irmão que deu, ela entrega para poder ser derretida. E, cara, todo o processo, né, do derretimento, da forja, da liga, da mistura de metais, é colocada tão interessante, né, para o espectador. Eu achei isso tão bonito, né? O jeito como eles vão misturando, afinando, rodando, né, para poder fazer o metal se misturar, né? Poxa, isso é bem interessante. Até visualmente, como é feito, é muito mágico. Até tem um momento que aparece o olho do. Parece o jeito como é colocado, é proposital, parece até um olho de Sauron, né? Na hora que está derretendo, assim, né? A adaga, né? Tem uma cena, você até coloquei no nosso texto aqui, né? Tem uma cena que parece o olho de Sauron brilhando, né? Então você vê que toda a forja e toda a liga, né? A mistura de metais é muito bonita, essas cenas todas aí, né? E curiosas, deve ter sido bem caras, viu? Porque é uma forja que você tem a impressão que é uma forja real até, sabe? Toda real, toda Eu realista. desconfio que seja. Tem alguma coisa para falar sobre isso, Marcos? Marcos. Não, eu não tenho essa informação, infelizmente. Mas sendo real ou sendo VFX, de qualquer maneira, o que importa é que funcionou. E se a gente fica na dúvida se é ou não, é melhor ainda, né? Eu acredito que talvez seja, porque aquele primeiro trailer da série, onde aparece o nome da série, não sei se vocês lembram, que é o metal correndo, aquilo lá foi feito com forja mesmo, de metal. Não, pode ter sido realmente um mix, né? Quem souber, tiver essa informação, porque a gente não acessou, né? Deve estar num behind the scenes, talvez que... Eu tenho muita preguiça de ficar vendo behind the scenes. Eu sei que eles devem ter tido assessoria de quem entende de forja, pelo menos forja artesanal de metal, né? Para que as coisas ficassem realmente. Eu achei interessante, porque assim, eles põem para derreter no local, assim, que eles põem que tem cheio de carvão e tudo mais, aí fecha tudo para não espirrar para segurança. Aí eles vão lá e pegam, eu vejo a Elfa tá toda vestida com aquela roupa leve, mas tá com uma luvona assim de segurança, com um atenar segurança. Eu falei, gente, eles podem não usar aqueles óculos protetores, mas eles seguem segurança sim, viu, gente? Eles não estão fazendo as coisas ali sem medida de segurança, não. É muito legal, não? Todo o processo, gente, é muito bonito de se ver. E, cara, eu gostei bastante disso, até aparecer. E aí mexe com a paciência das pessoas de novo, né? E aí fica todo mundo reclamando porque é uma longa cena. Então, dá uma preguiça na gente, né? Eu ficava vendo aqueles negócios que passavam na TV Cultura, que tinha até aquela música, viu? Como se faz, sabe? Que tinha aparecer as fábricas. Eu amo ver isso. Então, você vê todo o processo de você derreter, misturar, é tudo tão mágico, né? Não é só isso, porque a cena dá a impressão de que quando os metais, por exemplo, quando derrete tudo, aí mistura aquele pedaço de mítrio, tá acontecendo meio quase que uma mágica, porque a mistura ali toda. Gente, é uma cena tão bonita, que é uma cena bonita de se ver por ser bonita, sabe? Vou correr aqui, tá, puf, já saiu o metal. Não, porque eles fazem pelo amor de Deus, a gente está há quantos anos? 22 anos esperando isso. Gera 3 lingotes, porque eu achei que depois que derretesse já ia cair, sei lá, em formato de um anel. Não, gera 3 lingotes, aí vão para a mão, você vê que vai para outros ferreiros lá, que ficam torcendo, serrando, polindo. Você vê eles fazendo todo esse processo. E aí cada anel é diferente do outro, né? Um é mais grosso, o outro é mais fino, né? Tem todo um... Sim, ainda tem arte, design, né? Tem todo um design ali, tudo. Não é uma coisa assim mal feita às pressas. Você coloca lá,
como você poderia pôr, né? Já sai direto no molde em formato de anel, 3 anel, tudo bonitinho, só redondinho, não. Né? É alguém que trabalha com ouro, com pedras preciosas, né? Fazendo aquilo, né? Não. É um trabalho élfico, gente, é tudo muito mágico. A gente, desde o Senhor dos Anéis, quando tem a Galadriel lendo aquele texto, né? Relatando, você fica tentando pensar na tua cabeça quão mágico deve ter sido a feitura, a forja desses anéis. Então a gente teve pela primeira vez, a gente vai ter esse, né? Tomara que sim, dos anãos depois, a gente vai ter o do Sauron, então tem muita coisa aí pra rolar, tem muita água pra rolar, né, Marcos? Vão ser 19 anéis ao todo, então a gente tem a feitura de outros 16. E tem uma coisa, quando você vai ter uma construção de mundo, os detalhes são importantes. E, sobretudo, os detalhes de eventos e objetos que têm importância capital dentro desse mundo que você está construindo. Portanto, tem justificativa, inclusive narrativa, para a forja desses anéis ser mostrada com detalhes. Não é um evento de importância na construção desse universo que exige isso. Além de ser interessante você ver, se acompanhar esse processo, e a sequência ela é ágil em termos do uso da montagem, da trilha sonora. Ela não é uma sequência aborrecida de jeito nenhum, né? Concordo, Então, muito bom. Não, e os anéis, eles se chamam Narya, Nenya e Vilya, né? Até perguntar para ti, Nilda, né? São lindos os anéis. E você recorda direitinho quem é que vai colocar os anéis? Então, Sei que a Galadriel coloca um, né, também, ela né? coloca aquele que parece um diamante, que é o de ar. Sim. O de azul, que seria mais caro, vai para o Gil-galad. Uhum. Tá? E aí depois o Gil-galad passa pro Elrond esse anel, tá? Que tem o poder da água. Por isso que no Senhor dos Anéis o Elrond ele fica naquele local que tem muita água e tudo mais. Não é poder só sobre a água, gente, mas digamos assim, ele pega o elemento água e o que tem de bom de elemento água para ajudar. Sim. A Galadriel tem o elemento ar, tanto que a floresta que ela vive, eles moram naqueles locais mais altos e tudo mais. Nilda, é por isso que a Arwen, que é filha do Elrond, né? Isso. Ela tem também esse domínio sobre as águas? Eu acho que ela tem um pouco de domínio, sim. Mas você está Olha. falando por causa daquela cena que vem Dos o cavalos, rio. né? Então, aquilo lá era um encantamento que ela já sabia que existia ali. Era um encantamento que tinha sido jogado ali naquele rio pelo pai dela. Ela só falou as Ela invocou. palavras Aham. provocou, porque era, digamos assim, era uma medida que ela sabia que existia para proteger o local onde eles moravam. Era uma Que medida de maravilha. emergência, digamos, ela tinha. Aham. E o anel vermelho lá, que tem fogo, inicialmente vai para o Círdan dos Portos, que não apareceu ainda. O meu elfo barbado preferido, ele é um elfo de barba. Eu espero que eles coloquem isso na série, mas eu duvido. Né? Porque ele é mais velho que a Galadriel, ele é mais velho que o Sol e a Lua, ele é mais velho que muita gente ali. Tá? Ele é Que maneiro. ele é um dos mais velhos, ele é construtor de navios, e depois ele passa esse anel para o Gandalf. Mas é pro filho, que é um cara que não apareceu ainda. Uhum. Mas eu queria que aparecesse, mas eles não vão colocar a barba nele. Gente, eu fiquei meio chocada, assim, quando falaram que o Gandalf tinha um anel, porque eu não imaginava que o Gandalf tinha um anel. Tem vários closes durante o filme do Senhor dos Anéis na mão em que o Gandalf tá com esse anel. Gente, Inclusive, chocada, assim, fiquei chocada e feliz, né? Porque é muita responsa, né? Mas sinal que ele é muito merecedor, né? a mão com a qual ele segura o cajado normalmente é a mão que tá esse anel. Então, o Gandalf é o Maia do Fogo, ele é ligado ao elemento fogo. Talvez até seja por isso que aquelas as acólitas lá tenham confundido um pouco ele com o Sauron. Porque ele é um Maia ligado ao fogo. Quando tem cenas no Senhor dos Anéis, acho que eles estão na montanha, que eles precisam se aquecer, ele fala, bom, eu vou ter que acender o fogo e vai todo mundo que sabe que eu tenho o poder do fogo descobrir que eu tô aqui. Aí você não lembra tinha do como. Hobbit, que tem uma briga deles, que eles jogam aquelas pinhas incendiadas, né? E tem o lance do Balrog também, que é uma luta que ele vai lutar com o Balrog e ainda vai vencer, né? O comando Balrog. que ele tem sobre os fogos de artifício, né? Então, Sim, olha só. E aí o Kidman, porque o Kidman ele é um marinheiro, ele não é um marinheiro, ele é um armador, ele constrói navios. Tá? Ele
vê o Gandalf, reconhece o Gandalf e acha que o Gandalf é o melhor para ficar com aquele anel, porque o Gandalf vai ficar andando pela Terra-média. E o Círdan, ele não fica andando, ele fica nos portos dele. Tem uma guerra, muda o local, ele tem que mudar o lugar do porto dele, ele muda e vai para o outro porto construir navio. Ele sempre tá por aí. Olha só, olha, muito legal, eu fiquei muito feliz de saber disso, né? E só para chegar no finalzinho aqui, para a gente poder fazer nossos comentários, dar nossas notas, etc., né? A gente vai ter aqui, você vê que tem a feitura dos anéis, os anéis são colocados ali, um olha para o outro, Elrond olha, a Galadriel olha para as mãos do Elrond e vê que ele tá com o pergaminho, ou seja, já sabe, né? E ela não conta nada, termina assim, né? E depois você se pergunta, aonde que está o Brand / Sauron? Aí você tem uma cena, que é uma cena legal, gente, que tá o olho dele assim, pegando fogo, assim, aquele reflexo né, da montanha, né, cuspindo fogo, e está chegando quem? O senhor Halbrand / Sauron em Mordor, né? E Adar que se cuide, porque o Sauron com certeza não vai chegar agradecendo ao Eidar, falando assim, queridão, você fez essa casa pra mim, isso é muito fofo. Eu acho que o Eidar tá ferrado, né, o Nilda, na próxima temporada. Quando os dois se encontraram da outra vez, o Halbrand ficou perguntando, você lembra quem eu sou? Você lembra que tá me reconhecendo, Eidar? Não, eu matei sua namorada, matei sua filha, sabe? O Eidar não reconhece ele. E aí, quando passa essa cena, termina, não sei se vocês ficaram, perceberam a música dos créditos. Nossa, gente, a música é da Fiona Apple, que é uma mulher maravilhosa, entendeu? Ela só cantou todo o poema do Anel. Só isso. Eu queria todo poder cantar para vocês, que eu adoro cantar, sou uma cantorinha. Ela cantou ali, e assim, é muito interessante porque tá muito bonito, mas também tá sombrio, porque esse verso é um verso sombrio. Sim. Né? É um verso meio sombrio, né? Os 3 anéis para os reis elfos, depois 7 para os anões, depois 9 para os humanos, depois um anel para tudo dominar, né? Quer dizer, só resumi um pouquinho o poema, mas termina com ela cantando isso lentamente, de uma forma bonita, mas você parece, peraí, ela Porém, tá cantando, meio, você fala, nossa, ela tá cantando, mas ela tá meio que informando, né, algo perigoso, algo perigoso está acontecendo, né, porque ela vai chegar naquele um anel para governar todos eles, um anel para encontrá-los, um anel para trazer todos eles e na escuridão aprisioná-los, né, então você fala, nossa, cara, muito, né, mas a Fiona Apple no final foi lindo demais. Foi, e essa música não tinha aparecido ainda, apareceu bem quando começou a aparecer os 3 primeiros anéis, né? Pois é, mas foi um final assim bem legal, gostei, terminei amarradona, assim, para mim passou. Primeiro vieram aí com uma fanfic doida que ia ter 2 horas o episódio. Esses portais, esses perfis aí, vai ter 2. Gente, de onde vocês tiraram essa informação? Aí a gente ainda coloca lá, eu feito uma besta, né? Coloco, nossa, vai ter 2 horas. Ainda escrevi no Twitter, né? Mas, cara, não teve 2 horas. Foi um pouquinho mais longo, né? E tal, mas foi perfeitamente dentro de uma metragem ótima, entendeu? 1h10, é um tempo normal, assim, não é muita coisa. Pois é. E aí, então chegamos ao final dessa temporada. Agora eu pergunto, então, uma nota para vocês da temporada, incluindo o nosso 8º episódio aqui. Começando por você, Nilda. E aí? Acabou a temporada? Qual seria a sua nota e sua análise, querida? Eu vou dar nota 7 para essa temporada, tá? Que é uma nota boa, mas a série não é excelente. Ela tem uma produção primorosa, mas os roteiros e alguns diálogos estão deixando a desejar, sabe? Tem alguns diálogos da Galadriel que tiveram para convencer tanto o Halbrand quanto o Elendil. Só assim, era aquele discurso muito fácil que você não via da onde, sabe assim, isso aí, sério que isso aí vai te convencer? Né? Você não, o fato deles não terem explicado melhor, deixado mais claro a treta entre os fiéis lá em Númenor. Espero que eles aprofundem isso no próximo episódio, próxima temporada, porque isso tem uma importância muito grande para o mundo do Senhor dos Anéis, essa questão, essa treta toda, tem a ver com a questão da mortalidade e da imortalidade. Espero que eles discutem, coloquem isso. Eu acho que foi colocado muitas questões importantes aí, essa questão do povo reivindicando a liberdade de poder oprimir todo mundo,
né? O meu sonho Nossa, parece Brasil, de 2022. Brasil não, meu, você pegar noticiário internacional, coisa tá feia, não é só aqui Não, não, mas aqui viu? não tem os bolsominions assim, liberdade, gente, vão acabar com a nossa liberdade, a liberdade da pessoa, né? Humilhar Olha, os outros, eu sou desejar mortes. católica, a liberdade de invadir É, a igreja antiga, não a catedral nova, tá? Que é a Basílica. A catedral, a igreja antiga de Aparecida, que foi a primeira catedral de lá. sim. Invadir a sacristia para reclamar que os sinos estavam atrapalhando o ato Gente, pró-Bolsonaro, foram lá isso é infernizar o o cúmulo do padre. abuso, né? É muito Sério, deboche, tem vídeo sim, isso é uma das coisas que eles fizeram, sabe? No dia de Nossa Senhora Aparecida, porque eles Tem foram respeito, não. reclamar que os sinos da igreja, no dia da festa da padroeira, na cidade que sobrevive de turismo em cima da padroeira, que os sinos estavam atrapalhando eles. Aí você fala, Porque não gente, pode sabe? atrapalhar o comício do Bolsonaro, né? Como é Sabe, que é? você fala assim, gente. Mas não, e a moça falou, e a minha liberdade, o padre não vê a nossa liberdade de estar lá na frente, sabe? Que o sino está atrapalhando. É E a tem isso, liberdade que né? eles querem, a liberdade de oprimir o Brasil inteiro, né? Pisar na Tá. cabeça do Brasil, fazer Não, o quê? mas eu vejo essa série porque eu vi gente falando, gente, esse discurso é meio perigoso. Eu falei, esse discurso tá aí, gente. Esse discurso tá aí. E quando a série, eu vejo quando a série coloca isso, e não vou dizer que isso é de propósito, não, mas isso tá muito na obra do Tolkien, sabe? Essa coisa de você tem que prestar atenção. Sabe, aquilo do Halbrand chegar elogiando, elevando o ego do Celebrimbor, e isso ajudar a enganar o Celebrimbor, sabe? Isso é uma estratégia muito filho da mãe que muita gente usa. Eu vi também um pouco de relação nisso do Celebrimbor. O Celebrimbor, ele demora para se tocar das coisas, mas sabe assim, eu pensei, sabe aquele cientista que se você está dando dinheiro para o meu laboratório, o uso que você vai fazer disso depois não tem problema? Sim, sim, Tem um sim. pouco isso, às vezes, na Tem ciência. muita gente que passa por cima dos próprios valores, né? Para poder, Isso, né? mas porque não pensa nisso? Porque não é só em quem trabalha em laboratório. Eu vejo isso no direito, eu vejo isso em economia, que você tirou as aulas de história e de filosofia que fazem você refletir para você ficar só no técnico, né? Quer fazer o cálculo, quer fazer isso. E você joga por cima. E o Celebrimbor quase jogou fora toda a reputação dele, escutando ali o Halbrand. Nisso, o Sauron aprendeu qual era a melhor técnica, porque ali, discutindo entre eles, eles chegaram à conclusão de que a melhor coisa era fazer o anel, colocando o poder assim, assado. Ele aprendeu toda a técnica ali. Os dois desenvolveram a técnica junto. Agora ele vai fazer lá um monte de anel para dar para os anão, para os humanos, e para fazer um anel, inclusive. Ele vai usar toda a ciência ali, ó. Legal. Estou ansiosa também. No mal posso esperar, viu, a segunda temporada. Independente disso, eu achei a série boa, a série que se gastou muito dinheiro com várias coisas. Poderiam ter sido um pouco mais cautelosos com a questão de roteiro e diálogos, tá? Para variar, foram 5 episódios de apresentação, só começou a andar melhor depois do 6º episódio, né? A andar a série. Mas eu acho que isso até era um pouco necessário para ter. Porque também essa coisa de você já tem que começar a série ou filmes com explosão e luta, sabe? Tudo já dado e tudo já explicado no primeiro episódio também, eu acho complicado. Porque se você explica tudo no primeiro episódio, no meio ninguém mais lembra. É verdade, né? Ainda mais Senhor dos Anéis tem tanta informação, né? Tem vários personagens e tal. Tem um lore muito complexo, né? Então, eu dou um 7, que é uma nota boa, é uma série boa, não é excelente, mas é boa. Para mim é suficiente para continuar assistindo, tá? Ótimo. Isso, porque também tem isso, o povo ou é 10 ou é 0, né? Também. Nossa, 880, verdade. 880. Um 7 tá mais do que bom, viu? Tá ótimo, a nota ótima, a temporada inteira, imagina, muito bom, muito bom. Excelente, Nilda. E você, Marcos, sua nota para a temporada, incluindo o nosso episódio aqui? Eu vou concordar com a Nilda, eu vou dar um 7 também. E por razões até muito parecidas com as quais ela citou. Eu achei acompanhar a série fascinante por uma série de razões, mas por outras eu achei ela não tão empolgante. É diferente as duas coisas, né?
o diálogo que ela tem com detalhes da obra do Tolkien, a maneira como ela completa lacunas, e como eu acho que foi difícil passar por essa restrição de adaptação de poucos textos, né? E você poder fazer referências indiretas e tudo. Não é fácil isso. A gente tem que também colocar na balança a dificuldade que foi para os roteiristas de produção passarem por esse problema. Ela é uma série realmente bem produzida, ela acaba descortinando esse mundo absolutamente fascinante para a gente e traz uma série de questões que a gente tem vontade de ver respondidas. A gente já teve resposta para algumas agora, mas é uma coisa interessante. Por exemplo, ela estabelece também essa coisa dos antagonistas. Por exemplo, você pega o Eidar, é muito significativo você falar, caraca, é o cara que acabou criando Mordor, né? Causando a erupção que vai gerar Mordor. Então é algo muito marcante. Você pega o Sauron, é o cara que enganou todo mundo ao longo de tanto tempo, usando 1000 artifícios. Ele consegue entrar na mente das pessoas, ele conseguiu, através desse artifício, pegar a técnica necessária para construir os anéis debaixo do nariz de todo mundo. Então, agora, quando você tem que elencar os feitos da protagonista, eu acho que a série falhou em estabelecer essa protagonista. É difícil da gente lembrar coisas marcantes feitas por ela, né, no final agora, se a gente faz uma contagem, né? A gente, o arco também da Nori é um arco muito interessante, eu achei também, outra que a gente consegue lembrar muito fácil os atos dela, né? E o percurso que levou ela a tomar decisões e a entrar nessa grande aventura que a gente quer acompanhar. Então, acho que é isso. A série acaba falhando em estabelecer bem quem seria a protagonista, na verdade, ela acaba estabelecendo melhor os outros personagens que estão ali em volta, né? Que, de certa maneira, tem um protagonismo também, né? Sim. Mas eu tô bem animado para a próxima temporada, que, infelizmente, pelo jeito, vai ser só em 2024, né? E tal. Pois é. Então, realmente, eu acho que eu vou embarcar na mesma de vocês, assim, eu acho que eu vou dar uma nota, vou dar 8, pronto, para a temporada e tal. O último episódio deu várias respostas, mas independente do que as pessoas, até o pessoal comenta aqui no YouTube, quando a gente fala que não gosta de alguma coisa da Galadriel, o pessoal reclama, né, e tal, mas não tem nada a ver aqui. Primeiro que a host aqui é feminista, a Nilda é feminista, o Marcos, se não é feminista, é feminista. Não é não, gente, que feminista é zoeira. Mas o Marcos é uma pessoa que está sempre do nosso lado, e dentro dessa luta é um aliado, né? Então a gente vê problema no jeito que a personagem está sendo escrita, no jeito que as motivações dela estão sendo colocadas, né? Então acho que a gente pensa que talvez isso até diminua a personagem aos olhos das pessoas, e talvez por isso também as pessoas critiquem tanto a série, né? Que é difícil você ser comparada a uma Galadriel do Senhor dos Anéis, que ela é uma entidade, ela é incrível, aquela personagem interpretada por uma atriz maravilhosa. Eu acho que a série trouxe respostas e arcos curiosos, está sabendo nos provocar no que tem que provocar, como esse negócio aí, será que é o Gandalf, né, o estranho realmente? Né, ele dá todas as pistas que seja, né? Eu gostei, como eu falei aqui, da feitura dos anéis. Eu gostei desse negócio do Halbrand ser o Sauron, porque é uma grande trollagem, né? E uma grande sacanagem ele se aproximar dessa maneira, e é quase demoníaco, né? Ele pegar e ele dá todas as chances, né? Dela falar, meu, beleza, fica aí então, entendeu? E que eu vou vazar, né? E acaba, na verdade, ela levando ele realmente. Ele depois até esfrega isso na cara dela. Então eu tô curiosa para o que vai acontecer, né? Nessa temporada, que não vai ser ano que vem, vai ser só no próximo. Mas aguardemos, né? Estou torcendo, estou curtindo. E alguém coloque lá no OkRu, por favor, que é um dos melhores lugares para você poder procurar séries e tal, né? Quem não tem dinheiro para pagar todos os streamings, façam uma grande colagem de todos os episódios
O Marcos falou para mim, eu falei, pô, eu assistiria a Maradona, daqui a uns 2 meses eu assisto. E ia dar mais de 10 horas. Falei, tudo bem, eu vou assistindo aos poucos, né? E tal, porque lá no OkRu o pessoal faz essas montagens. Se tu vai ver, o OkRu é uma espécie de Facebook russo, viu? Que é onde a gente tem canal, tem filmes, séries lá também. E no OkRu o pessoal tem as versões estendidas do Senhor dos Anéis, dubladas ou legendadas. Ele é bem mais permissivo para poder deixar as coisas lá. E logo mais alguém vai colocar com certeza a versão, né, comprida da série inteira, com 10 horas, né? Então, cara, eu tô amarradona e tô esperando, que nem vocês, gente. Tomara que venha logo e com certeza que num governo melhor, né? Porque, vamos falar sério aqui no finalzinho do podcast, cara, ninguém merece. Se Bolsonaro me ganha no segundo turno aí, o jeito que a gente vai ter para receber a segunda temporada de The Rings of Power é com uma tristeza tão grande que vai saber se a gente vai ter condições de pagar a luz para poder gravar podcast na internet, né? Posso só falar uma coisa? Além do Bolsonaro, gente, se você for de São Paulo, pelo amor de Deus, vota no Haddad. Não deixa, porque assim, gente, é sério. Se o meu maior medo desse Tarcísio ganhar é que o São Paulo vai virar Rio de Janeiro em relação a, porque eles vão pegar aqueles, a gente vai voltar a ter tiroteio à torta e à direito. E é assim, apesar da geografia da cidade de São Paulo é meio diferente, tudo, talvez não atinja o pessoal da classe média alta, mas eu moro na periferia, vai vir para cá, gente. Aqueles conflitos vão vir aqui perto de onde eu moro, perto de onde meus sobrinhos moram, sabe? Sim, muito preocupante. E a gente passa na rua e vai ter tiro perdido. E assim, gente, peguem o passado dessa pessoa, tá? Desse tal de Tarcísio, pegue a quem ele é ligado, gente. Não vota, você vota no Haddad, depois você faz oposição pro Haddad o tempo todo. Não tem problema. Mas não deixa o Tarcísio chegar aqui, não. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês de coração aqui, porque a gente tem público que eu acho que na sua maioria é de esquerda. Eu acho que é uma tendência, até porque quando é bolsominion, ele costuma ser muito irritado e a gente dá logo um monte de indício que é de esquerda. A gente tá muito na cara que a gente é de esquerda, né? Então eu digo assim, no final, de coração, gente, você votar em alguém, você colocar alguém que não seja um psicopata, aí estamos falando da questão do presidente, né? Que é um sociopata, né? É uma pessoa cruel de verdade, que quer destruir o país, né? Por um projeto de poder pessoal e por roubo de dinheiro, né? E por enriquecimento. Mas estamos falando de Tarcísio, né? Que é um pseudo, né? Um bolsonarista típico, né? Interesseiro, né? Um Foucault, né? Foucault, né, Marcos? Fouché, né? Não lembro o nome daquele personagem. Que é da história francesa lá isso. É que o Fouché não era um homem medíocre. O Tarcísio, ele é um homem... o Tarcísio é medíocre. Falou muito bem, mas só para eu concluir, que é assim, gente, você pode votar no Haddad e você continuar cobrando do Haddad. Porque quando a gente entrega para uma pessoa o governo do Estado, a presidência... Veja bem, amigos e amigas que estão nos escutando de coração, porque a gente não é de se furtar a falar de política, não. Você pode cobrar. Você coloca a pessoa lá, você não precisa botar um psicopata e destruir o país, já não está tendo mais remédio para o pessoal que é HIV positivo, já não está tendo remédio na farmácia popular, o pessoal já não está conseguindo comer, saca, meu, vote, mesmo sem você concordar com o Lula, vote nele, e cara, e no dia seguinte que o cara entrar, ou assim, né, até o final do ano vai ter Bolsonaro, comece a cobrar, bicho, porque a gente, quando entrega o poder para a pessoa, é uma ilusão. A pessoa está suscetível, sim, à cobrança sim, dos brasileiros e brasileiras, governo, prefeituras, municípios, sabe? Gente, não é uma carta branca. Você não está dando um aval de vida ou morte para a pessoa fazer o que quer. É essa ignorância que levou a gente a chegar no ponto que a gente chegou, num cara que é um fascínora, é um psicopata, é um cara que não tem limites, que acha que pode falar o que quer, porque ele acha que tem todo o poder, só que ele não detém todo o poder. Tanto que ele não detém todo o poder, que ele sabe que vai ser responsabilizado pelas coisas e pelos crimes que ele praticou, que ele tem praticado. Então agora ele chora e pede perdão. Então, por favor, gente, vamos votar conscientemente. Esse é o último podcast, talvez a pessoa chegue aqui nesse podcast, não continue nos acompanhando nos outros, o que é lamentável, né? Porque nós temos um grande acervo em material de podcast. Aliás, estamos fazendo também sobre House of the Dragon. Então, caso você pare de nos escutar porque chegamos ao final, por favor, saiba disso, que nós aqui somos todos de esquerda
E mesmo nós, caso você não concorde com as nossas opiniões, saiba você que você repense, sabe, seus pontos de vista, porque você pode continuar cobrando dessas pessoas e ninguém vai fazer o país ou vai transformar o país no pior do que ele está. Você pode ter certeza. Apesar que, né, aquele papo do Tiririca, né, ô Nilda, pior que tá, não fica, é furadíssimo, né? Sempre fica. Então, vamos votar, sabe? Vamos votar no momento, nós estamos precisando votar em um bom governador, caso você seja de São Paulo. Vote no Haddad, por favor, né? Que foi um ótimo prefeito de São Paulo. Sério, gente, pesquise Haddad, prefeitura de São Paulo. É impressionante como ele foi um bom prefeito em São Paulo e fez um trabalho muito digno. E aí, cara, e vote no Lula, para que, claro, o Lula não vai conseguir resolver todos os problemas, que isso não existe, mas ele vai começar a, por botar exemplo, o país nos eixos. Tentar botar o nosso país nos eixos e dar uma coisa importante ao nosso país, sabe o que é? A gente começar a responsabilizar as pessoas que queriam nos matar, que elas ainda querem nos matar. Né? As pessoas querem tirar, as pessoas que é soropositiva, se você conhece alguém que é soropositiva, que vive com HIV, pô, essa pessoa não está tendo remédio mais. O pessoal está tomando menos remédio, vocês sabiam, gente? Ele não está podendo mais tomar, porque não está tendo mais gratuitamente. E nós pô, o já Brasil era referência a isso, gente. Era uma coisa linda. O Brasil quebrou patente, né, Nilda? É isso. Além disso, nós tivemos problema. Estamos com problema, porque o Ministério da Saúde não comprou vacinas, as vacinas normais, a gente não é nem a Covid, tá? Porque a da Covid também não comprou. Para as crianças, e já teve corte, foi anunciado corte no Farmácia Popular e no Programa de Combate ao Câncer. Olha tá? isso. Se você tem parentes que estão tratando câncer, talvez ano que vem, ou até o final do ano, ela passe a ter dificuldades. Já pensou, gente, você tem uma mãe ou um pai? Gente, eu passei por isso, eu tive um tumor, nem todo mundo sabe, mas eu tive um tumor que eu acabei descobrindo que era benigno, entendeu? E eu não tenho nem útero devido a isso, foi retirado todo o meu útero. E eu descobri que era um tumor benigno. Agora imagina quem descobre ter um tumor maligno, está fazendo tratamento de câncer pelo SUS e descobre que não vai mais poder, gente. Então vamos levar isso a sério, sabe? Entendeu? Essa entrega de dinheiro passando de mãos, dessa gente imprestável, miserável, que está realmente no nosso país e no mundo gastando oxigênio. Não merecia estar com a gente aqui do nosso lado. Não são nossos aliados, são pessoas cruéis que querem nos ver morrer, sofrendo. Entendeu? Morrer sofrendo de doenças e tal, entendeu? O Brasil nem nunca foi um país com bem-estar social, entendeu? Um país muito violento, com muita desigualdade, mas vai se aprofundar essa desigualdade. Então, por favor, a gente pede de coração, vote no Lula para presidente. Sim, vamos falar de política assim, vote no Lula, cobre o Lula, entendeu? Cobre que nós também iremos cobrar, todos aqui, todos nós. E o Haddad, mesma coisa, Haddad, entrando governador, você pode ter a certeza, e Tarcísio também, entendeu? Entrou, cobraremos diariamente, entendeu? E é isso que a vida é. Mas vamos tentar botar melhores pessoas. Não podemos botar um cara que não vive em São Paulo, que não conhece São Paulo, os problemas de São Paulo, para ser o governador de São Paulo. Já basta o João Dória. Você vê como é que é as coisas, né? O João Dória, se o João Dória, para pensar, minha gente, é só isso que eu quero que vocês pensem, tá? Vou parar de falar sobre isso. Se fosse Tarcísio, governador de São Paulo, durante a pandemia, não teríamos vacina. Sabe você que tomou sua vacina, você que é de São Paulo, e tomou sua vacina, levou seus pais orgulhosamente para tomar vacina, seus avós, que nem eu via, o pessoal chegando com os pais, com os velhinhos no colo, porque não tinha como subir com a cadeira de roda, não ia ter vacina. Seus avós, os que ainda têm avós, né, que não perderam seus avós para a Covid, não teria. Tarcísio não merece ser governador de São Paulo. Não merece. Haddad, sim, merece. A gente dá a chance para o Haddad. Entendeu? Ele é uma pessoa muito mais digna, entendeu? Ele está aliado com pessoas bem melhores do que o Tarcísio, né? Então vamos refletir o nosso voto, tá? E desculpem, né? Tem que fazer esse pequeno aviso aqui, porque estamos muito próximo do dia 30, né? Hoje é dia 15, né? É o último episódio que nós estamos fazendo. Pois é. A extrema-direita é o culto da morte. A extrema-direita ela quase destruiu o mundo ao longo do século XX. Isso não é exagero, está em qualquer livro de história que você queira. A extrema-direita tentou destruir a Europa. Todos os valores civilizatórios que a Europa desenvolveu ao longo de séculos, a muito custo,
e com muita dificuldade a extrema-direita tentou destruir todos e trazer a Europa de volta para a barbárie absoluta. Trazer a Europa de volta para a Idade Média. É isso que a extrema-direita quis e é isso que a extrema-direita quer. Ela aqui no Brasil querem voltar a gente para a época da 64, né? Ela é o culto a um passado bárbaro, pré-civilizatório, em que a religião assume o papel, não um papel civilizatório que ela teve em muitos momentos, ela assume o papel de dispersar medo, violência, retrógrado, e a extrema-direita ela é epítome disso, ela é o culto à morte e ao fim da civilização. E isso não é exagero, não é querer dar pânico, é só você olhar a história do século XX. Eles estão de volta e querem fazer a mesma coisa. E detalhe, apoiar essa gente, isso independente da pessoa, se a pessoa gosta de mim, se ela fala, eu não concordo com você, o fato de você concordar ou não muda uma realidade. Apoiar a extrema-direita, um povo, é o pior erro que... Porque não é a direita, vamos deixar isso claro, né? É extrema a direita é isso. Extrema-direita, é beirando. Gente, eu tô sendo gentil. Nazista, né? Porque você falou os nazistas... Você não consegue retórica conversar. nazista, né? Com o dog whistle, né? É o pior erro que ao que é nazista, né? É o pior erro que qualquer povo pode cometer, apoiar esse tipo de gente. E detalhe, cometeu esse erro, vai pagar por ele. Não tem escapatória. O Brasil já está pagando, vai pagar essa conta até o fim, essa conta em vidas. Diga-se de passagem, centenas de milhares de vidas. E vai pagar mais. Então, e assim, nós estamos com uma emergência climática aí, tá? A gente vai continuar, vai ser difícil desfazer o que foi feito já, tá? A gente já tem análise dizendo que não vai ter como. Com um governo que nega isso e que está transformando o país e o planeta numa Mordor, porque a opção deles é queimar tudo em Instituto de Fogo. Gente, é aquela parte lá que eles decidiram explodir um vulcão e transformar tudo em Mordor, que só orcs vão poder viver, porque ser humano não pode viver. É uma ótima referência, sim, concordo. Você vai ter que viver, o ar já é irrespirável. Na época das queimadas, se sentia em São Paulo. Pesquisem sobre rios flutuantes, né? Porque você descobre que quanto menos natureza nós temos menos chuva. Então as cidades são mais insuportáveis, nosso ar é mais irrespirável. A gente está tornando o mundo Mordor. A gente está tornando o Brasil Mordor. A verdade é que nós nos tornamos orques. Né? E pior, nós somos piores do que os orcs, né? Porque os orcs ainda são capazes deles valorizarem Mordor, a gente nem isso. A gente, dependendo da gente, a gente entope Mordor pior ainda, né? Para ficar pior. O Estado, quando ele é humanizado, ele é a maior máquina que existe de produção de bem-estar. Quando ele é desumanizado, como é o que esse pessoal do bolsonarismo quer, ele vira a maior máquina de moer gente, de moer carne humana que existe. Então, essa é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Verdade. Pois é, mas eu quero primeiramente agradecer também, porque como a gente está no último podcast aqui, espero que a gente volte a gravar logo com a Nilda, porque Nilda tem sido uma das melhores experiências, né? Eu sempre elogio, porque, nossa, é muito bom poder conversar contigo. Quero te agradecer e quero te pedir mais uma vez, para quem não te conhece, né? Você cometeu essa falha, gente, né? Não conhecer a nossa amiga Nilda, o Twitter dela está aqui embaixo, linkadinho. E você falar onde que o pessoal pode encontrar conteúdo que tu já ajudou a produzir, que você participa, que você acompanha. Fica à vontade. Então, pessoal, acessem o site do mitografias.com.br, lá tem os podcasts, tem os textos, tanto meu como do Leonardo, do Pablo, muita gente, porque são 13 anos de material sendo produzido sobre mitologia, todas as mitologias que a gente conseguiu pesquisar, claro que falta coisa que não tem lá, mas tudo que a gente pôde pesquisar tem lá. Atualmente a gente o Leonardo está produzindo alguns vídeos de indicação, porque ele está fazendo uma pós-graduação na área, e depois ele transforma em podcast, estão muito bons as indicações dele, tá, que ele está fazendo. Opa, vou linkar. É o que a gente está conseguindo, ele está produzindo junto com o estudo dele, que ele está fazendo, com a pós dele. Então, está muito boa a fazer. E, gente, eu agradeço muito poder participar, porque, assim, eu queria gravar sobre a série, mas eu não estava podendo
produzir, eu não estava podendo fazer nem roteiro. Gente, a Angélica passa o texto base para mim, 1 hora antes da gravação, e eu só vejo os episódios. E aí, de repente, eu falei alguma besteira, eu tenho que corrigir depois. Tá? Nossa, Mas, aqui, assim, aqui vamos eu lembrar que é uma provocação também, né? Se vocês nos comentários complementarem, a gente agradece, né? Eu Também, estou né? usando só a cabeça mesmo, podem me corrigir, entrem em contato comigo lá no Twitter, sendo educado, a gente responde e vê as coisas, né, do que estava fazendo. Mas, obrigada, e vamos aí esperar a outra temporada dessa série. Ai, que bom. Ah, sim, por favor, vai ficar tudo linkado aqui, tá? Tanto no YouTube como aqui no site. E a gente nunca vai poder agradecer o suficiente, porque eu sempre encarei o podcast como registro, um diário, sabe? Então, tá registrado aquele momento da tua vida, que nem você vai escutar daqui a 5 anos esse podcast. Nesse momento aqui, 2022, tá a Nilda, Angélica e Marcos falando sobre o governo Bolsonaro no final do podcast, né? E chamando as pessoas a votarem com mais consciência. Então, é um diário, né? Quem usou essa expressão foi até o Sérgio Vieira, que é uma pessoa maravilhosa. Já gravamos com ele, é um dos grandes veteranos do podcast no Brasil. O podcast dele é Impressões Digitais, o nome. Procurem ele, sigam ele, é uma pessoa muito legal. Então, fico muito, muito grata de poder estar aqui produzindo esse material. Que, gente, o nosso primeiro vídeo, tem que chamar atenção para isso, que é tão interessante. Nosso primeiro vídeo tem 17 mil visualizações no YouTube. E isso é estranho, porque, assim, se você vai nos outros vídeos, tem 160, 200 e tal. Por quê, entendeu? Eu penso, assim, que deva ser o próprio algoritmo e tal, que acaba mostrando o vídeo, né? Tanto que aparecem umas pessoas que nem sabem o que é podcast lá e fica falando assim, poxa, vocês só ficam conversando, cadê o episódio? Mas, cara, tem sido muito legal. E como a gente está tentando monetizar o nosso canal lá no YouTube, se você está escutando pelo YouTube, mantenha o nosso vídeo aberto no YouTube. Por quê? Para a gente conseguir chegar nas horas suficientes para poder fazer a monetização. A gente grava toda segunda-feira, até terminar a temporada, sobre House of the Dragon. E tem gente que pergunta para a gente no chat, fala, pô, como é que faz para fazer um super chat para vocês? E a gente não pode receber. Porque para isso, Nilda e Marcos, tem que ter uma quantidade X de horas. E o YouTube vai analisar o seu canal e falar assim: olha, vocês podem monetizar. Então, como a gente tem um conteúdo, né? Principalmente porque é podcast que a gente coloca no YouTube, às vezes eu boto umas imagens rolando, deixando rolar. Então, é capaz do YouTube autorizar a monetização. Então, por favor, deixa aí ligadinho o nosso vídeo, para a gente poder conseguir atingir essas 4.000 horas necessárias. Inscreva-se no nosso canal, porque a gente continua fazendo lives e continua produzindo, porque a gente faz os podcasts especiais de Halloween, esse conteúdo de terror, de gênero horror, a gente gosta de pesquisar e coloca para vocês. A gente, no começo de todo ano, fala sobre The Twilight Zone, que é aquela série Além da Imaginação, que é uma série maravilhosa, né? A gente vai na última temporada agora, a gente tem 4 temporadas completas, mais de 100 episódios. Então, por favor, se você gosta do que a gente está fazendo, inscreva-se no canal, compartilhe, tá, nas suas redes sociais e procure a gente, tá, no Instagram, no Facebook, pode procurar como Masmorra Cine ou como Cineclube da Masmorra. Sempre no final eu aviso que esse vídeo aqui vai virar um podcast também, né? Ou um podcast vai virar vídeo, né? Eu faço essa transição e no final lá no podcast é só procurar a gente nos aplicativos e tal, ou no site, vai ter a música que a Fiona Apple canta no final. Eu vou deixar no podcast, porque o YouTube não permite, né, essas colocações de música por direitos autorais, tá? E claro, por fim aqui, por favor, se você gosta do que a gente está fazendo, nos apadrinhe, tá? Nos ajude a manter o nosso conteúdo, que nós consigamos gravar, pagar as contas para poder manter o nosso podcast online. Ou então você pode fazer um Pix também, o Pix vai ficar aí na descrição, mas é um Pix muito fácil, que é pixmasmorracine@gmail.com. Esse Pix a gente recebe lá na conta, ajuda nós também a pagar as contas mesmo, né? Para poder você pagar uma luz, pagar uma água, porque, meu, tá difícil pagar uma internet, né? É complicado você ter condições, né, num governo, né, tão danoso, né, financeiramente para o povo brasileiro, você conseguir manter o podcast. A gente faz isso das tripas coração, né? Então, por favor, nos apadrinhe, tá?
E eu chego aqui no final, deixando para vocês um beijo, um abraço muito apertado, tá? Espero que a gente continue se falando aqui, vocês continuem acompanhando o que a gente está fazendo. E a gente se encontra, né, no próximo podcast, tá certo? Não sobre Rings of Power, mas sobre outros temas também, tá certo? Beijinho, tchau, tchau. Fiquem todos muito bem, se cuidem.